Salve, salve família, eu sou o Rei Dias e esse é mais um TikTok podcast na moral e só vai. Hoje nós iremos trazer o tema desconhecido e já deixo pra você, toda semana nós iremos trazer um episódio para discutir temas no qual teremos dúvidas, o desconhecido. E para falar do desconhecido, eu trouxe ele que vai desvendar tudo sobre o Crazy Atlas, que vem assustando toda a população mundial. Ninguém sabe se ele é um alienígena, se é um cometa ou se é Jesus voltando, porque chega tudo aqui pra nós. A produção já tá meio assombrada com medo, falando que a energia de outubro ficou meio dark. Ninguém sabe se ele acelerou hoje demais pra sair do sol ou se ele deu uma freadinha. Então, pra discutir todas essas questões, nós trouxemos ele, um divulgador científico, no qual eu sou fã do trabalho dele, Schwarzer. Uma salva de palmas. Opa! Olha só. A recepção aqui foi grande hoje, hein? Eu vou em podcast e recebo uma salva de palmas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Olá, pessoas. Obrigado pelo convite. Que tal? Vamos lá falar do assunto do momento, né? Assunto do momento. Crazy Atlas está dominando as pautas, inclusive do meu canal. Meu canal ficou monotemático. Seu canal, todo dia eu tô ali, cara. Eu gosto desse tema. Eu sou um cara extremamente curioso. Ah, legal, cara. Eu tento colocar junto com o Crazy Atlas ali outros temas, né? Outras coisas que vão acontecer na astronomia, mas não tem como, né? A galera tá sedenta por informações sobre esse objeto, que de fato ele é muito interessante mesmo. E aí a gente vai falar sobre esse objeto, no qual tem gente que fala de energia, tá mexendo com o mundo, não tá mexendo, então a gente vai desvendar tudo isso. Essa é a primeira questão que a gente vai estar colocando aqui para desvendar. E para você que já tá chegando aqui agora, já se inscreva no canal da íntegra. Fortaleçam aí, porque hoje o assunto promete. Pra gente já começar no tema do Crazy Atlas, né? Eu queria já perguntar pra você, Schwarzer, a seguinte questão. A galera do TikTok, às vezes, não tem o conhecimento e já vai seguir o seu canal lá. O que seria o Crazy Atlas? Bom, vou trazer um pequeno resumo, né, do que é o Crazy Atlas, né? Ele foi detectado no dia 1º de julho de 2025 pelo sistema de observatórios Atlas, por isso que ele tem esse nome, né? Então, ele foi detectado por um desses sistemas, observatórios desses sistemas, que estava no Chile. Mas tem no Havaí, tem vários pontos do mundo, eles ficam monitorando o céu para caso entre alguma coisa estranha aqui no nosso quintal cósmico, né? Então ele foi detectado 1º de julho, e logo quando ele foi detectado, ele já apresentou umas coisas estranhas, né? Porque ele não tinha cauda. Então as pessoas começaram a especular, nossa, é um cometa e não tem cauda? Muito estranho, né? E ele estava numa velocidade muito rápida, então as pessoas começaram a especular bastante. E aí, nesse momento, um astrofísico de Harvard, chamado Avi Loeb, ele fez um texto, ele fez um artigo também, ele tem um blog chamado Medium, onde ele coloca ali os pensamentos dele. E ele começou a especular nesse blog dele que o Crazy Atlas era meio estranho. E se for uma sonda alienígena entrando aqui no nosso sistema solar? E se for algum artefato feito por civilizações alienígenas, né? E aí ele fez um artigo, e ele mais um colega, agora não lembro o nome do colega dele, que escreveram lá, trazendo essa especulação. E ele deixava bem claro no artigo dele que era uma especulação. Era uma coisa que ele fez pedagógica, né? Caso entre um objeto alienígena no nosso sistema solar, quais seriam os protocolos? O que a gente faria caso realmente entrasse? Então ele fez esse artigo, e na época eu lembro que no blog Medium ele escreveu: Crazy Atlas poderia ser, de repente, uma nave hostil. Porque o que acontece? O que o Avi Loeb achou estranho e ele formulou, na verdade, essa teoria da nave. O lance de não ter cauda. O sistema solar, vamos imaginar ele como se fosse um prato, um plano onde estão todos os planetas ali orbitando em torno do Sol. O Crazy Atlas, ele está vindo muito alinhado com esse plano. Então dá a impressão que ele está vindo para sondar os planetas. Ele vai passar por perto de Vênus, perto de Marte, perto de Júpiter, nesse alinhamento que ele está. Então ele fez um cálculo lá e falou, mano, não é impossível, mas é bem difícil disso acontecer naturalmente, né? Então ele falou, por conta dessas evidências, dessas questões, se for alienígena. E o curioso, quando ele estivesse próximo desses planetas, ele está invisível para a Terra, que foi no periélio, ele está supostamente atrás do Sol, né? Eu coloquei aspas aqui porque eu vou explicar depois por que eu coloco aspas, sempre que eu falo que ele está atrás do Sol. Então, a gente não consegue ver ele.
Aí o Avi Loeb fala que seria perfeito para uma nave escondida de uma civilização que ele sabe que existe ali, fazer coisas escondido, mandar sondas para outros planetas, né, mini sondas que ele fala que ele poderia estar soltando para investigar Marte, investigar Vênus. Então, tudo isso está nesse artigo dele, essas especulações. O que aconteceu? Algumas pessoas pegaram essas afirmações dele e tiraram do contexto. Falaram, tem uma nave possivelmente hostil no sistema solar. 13 Atlas pode ser uma nave. E o Avi Loeb, ele nunca falou que era uma nave. Ele só especulou num exercício pedagógico. No artigo dele, ele fala... No primeiro artigo dele, quando a gente não tinha nem a cauda do 13 Atlas, ele falava, provavelmente é um cometa. Mas e se não for? E aí, beleza, foi passando o tempo e o 13 Atlas foi mostrando cada vez mais esquisitices. Né? E aí foi alimentando, né? As pessoas começaram a ficar, meu Deus, ele tá com uma anticauda agora, parece que ele tem luz própria. E aí virou esse rebuliço na internet. E o Avi Loeb sempre alimentando o blog dele com mais teorias sobre o 13 Atlas. E aí eu acho que, de certa forma, saiu um pouco do controle, porque aí as pessoas começaram a criar outras especulações mais malucas do que a do próprio Avi Loeb, né? Gente que nem se abriu aqui, essa questão de gente falar que pode ser Jesus Cristo, realmente apareceu. Tem gente falando que pode ser Jesus voltando. Eu até falei, ele vai estar em cima do 13 Atlas surfando? Porque, como, né? Então, acho que isso é um pouco do controle, as especulações dele, né? E aí, para não me alugar muito contextualizando para quem não conhece o 13 Atlas, é basicamente isso. É um objeto que entrou, ele está muito alinhado com o nosso sistema solar, dando a impressão que talvez ele possa fazer uma sondagem nos planetas. E por conta disso, tem gente especulando que ele pode ser uma nave. E essa linha pedagógica foi justamente provocativa mesmo para a humanidade já começar se possivelmente, no futuro, isso acontecer. Foi justamente para isso, essa provocação. Exatamente. Ele fala que a gente não tem protocolos. Se entra numa nave, realmente, essa aqui foi quando ele foi detectado pelo sistema Atlas. Lá no Chile. E aí a gente vê um pontinho, né? Não tem cauda, não tem nada. Aí a foto. Esse movimento dele é um time-lapse. São várias imagens que eles foram juntando ali pra fazer essa impressão de movimento. Olha lá. Tem ali a data, né? 1º de julho. Então... Cara, que louco, hein? Cara, é um feito e tanto, né? E nessa época aqui, ele tava, se eu não me engano, a mais de 600 milhões de quilômetros do Sol. Tava muito longe. E a gente conseguiu ainda registrar ele. Daqui da Terra. Foi observatórios que estão baseados aqui na Terra. Mas o Avi Loeb, ele escreveu esse artigo realmente questionando, se realmente entra numa sonda, o que a gente vai fazer? Quem vai ser o porta-voz do planeta? O Trump? Quem? Sabe, a gente não tem isso, não tem um protocolo. Tem que ter um protocolo mundial. Ele acha que deveria ter. Ele fala, por exemplo, a gente está com essas dúvidas sobre o que é o 13 Atlas, né? Se ele é um cometa, se é uma nave, não sei o quê. Ele fala que o 13 Atlas poderia incentivar os cientistas a criar satélites que seriam colocados em pontos estratégicos no sistema solar, para quando entrar outro objeto como esse, a gente já ter satélites bem posicionados para tirar fotos deles de perto. E aí a gente não ficar com essa especulação durante... Quantos meses já tá? Desde julho a gente está especulando o que é o 13 Atlas, né? E ele traz essa questão pedagógica, provocativa, e provocou mais ainda, porque a gente tem os relatos que a NASA, no momento que ela tem que ir ali reafirmar realmente qual é o objeto, o quadro de funcionários dela, ela reduz, e aí tem uma empresa na qual relata um documento falando que a NASA pede reforço ou um olhar mais clínico pro céu. É isso mesmo? Então, o que aconteceu foi o seguinte. Teve shutdown nos Estados Unidos agora, porque o que aconteceu no shutdown? Só contextualizando. O Congresso americano conseguiu aprovar o orçamento, né? E aí, por conta dessa não aprovação, paralisou tudo, até resolver essa questão do orçamento. Então, várias instituições nos Estados Unidos, não só a NASA, deram uma paralisada, mas não está 100% paralisado. A NASA tem gente trabalhando, só que muito menos do que o normal. O quadro reduziu. Bem reduzido. Então, o que acontece? Não tem mão de obra lá para fazer o processamento dos dados. Eles estão ainda sendo coletados, por exemplo, agora tivemos aí a sonda japonesa não, sonda que está em Marte, a Hiraz, que é da NASA, ela captou as imagens do 13 Atlas, né? Cadê a imagem? Está lá sendo processada, e tem menos gente, menos braços. Então, vai demorar um pouco mais, mas vai sair. Então, essa paralisação do 13 Atlas, se ele paralisar, aí ferrou. Aí ferrou. Se ele parar no céu, aí toma seu cartão de crédito. Essa paralisação da NASA é uma coisa que já estava planejada, já ia acontecer por conta do contexto norte-americano, da política norte-americana. Então, coincidiu
com a passagem do 13 Atlas, né? E essa coincidência que gera Toda esse essa alvoroço. coisa, né? Então as pessoas ficam aí, pô, a NASA parece que tá escondendo coisa. Não, eles não. Essa paralisação, justamente nesse momento, não querem que você saiba, né, o que é o 13 Atlas. Só que uma coisa que eu sempre falo lá no canal é: a NASA não é a única olhando para o céu. A gente tem a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, tem a JAXA, que é a Agência Espacial Japonesa, tem a da China, tem a da Rússia, a Roscosmos, tem a do Brasil, né, a Agência Brasileira, a Agência Espacial Brasileira. Então a gente tem várias agências olhando para o céu. Tem os astrônomos amadores, que fazem um trabalho incrível, né? Quando foi registrada a cauda do 13 Atlas, a primeira imagem que eu peguei foi de cientistas daqui do Brasil, lá de Minas Gerais, do SONIR, do Observatório SONIR em Minas Gerais. Eles fizeram essa observação e publicaram antes das grandes agências. Gente que não está ligada a nenhuma instituição. E tem universidades que também tem lá institutos de astronomia que fazem observação. Então tá o mundo inteiro olhando para o 13 Atlas, até porque ele se tornou, você concorda comigo, que ele se tornou um objeto midiático. Sim. É midiático, né? Tem gente aí, furou a bolha. O Pablo Marçal fez vídeo falando do 13 Atlas, né? Assustadaço. É que o Sacani foi muito legal falando, o Sérgio ali, falando, ó, calma aí, deixa eu explicar da aula. Deu uma aula ali explicando que Sim. falou, mas não falou da forma mais coerente. Uhum. Então, você vê como furou a bolha. Sim, furou. Tá passando no jornal, da TV, então... Até eu falei, não sei se falei isso, falei isso no vídeo de hoje, tá passando. Que o legado do 13 Atlas vai ser fazer várias pessoas se interessarem por astronomia. Sim. O próprio Avi Loeb falou que, tipo, onde ele vai em universidades, em eventos de TV, que agora ele virou superstar, né? Ele tá indo em vários locais dando entrevistas sobre 13 Atlas por conta da especulação que ele fez lá da nave. E ele fala que muitas crianças estão se interessando por astronomia, por conta da passagem desse cometa. Eu acho que tá muito parecido com o que foi o Halley, em 86. Eu gosto de astronomia por conta do Halley. Né, foi o que deu o estalo inicial em mim. E aí você foi comprar justamente pra ficar olhando pro céu lá? Cara, eu não consegui ver. Mas Eu não consegui depois ver. disso você não comprou? Você comprou algum? Cara, meu telescópio eu vim ter ele depois que eu casei. Porque eu vim de periferia, então nunca tive acesso a muitas coisas, né? Então eu só vim comprar o meu primeiro telescópio depois dos 30. E aí eu comecei a olhar as coisas. Mas você olha todo dia pro céu, com o telescópio? Em São Paulo não dá, cara. Não? É difícil, porque tem muita poluição luminosa, muita luz, né? E eu moro bem no centro de São Paulo, ou tá que nem tá hoje, nublado. Mas uma coisa legal de ver, a gente já conseguiu fotografar a nebulosa de Órion, e a gente vê, essa é fácil de ver, é o sistema de luas de Júpiter. Você vê Júpiter e vê as luas galileanas orbitando ele ali. Ele parece um pequeno sistema solar. É uma coisa muito legal de ver pro telescópio. Então, mas falando do Halley, eu lembro, e eu era criança, eu tinha 6, 7 anos. Foi muito midiático. Tinha acho que era não era Bambalá, não tinha um programa infantil, acho que é o Trem da Alegria, alguma coisa assim. Sim. Eles tinham um quadro na Globo que tinha um personagem que era o Halley, um robozinho Halley, por conta do cometa. Então foi uma coisa muito midiática. Só que aqui no Brasil pouca gente viu. Mas tem criança que chama Halley depois do cometa. Teve nomes. Então, Halley, foi uma coisa bem midiática. Então eu acho que está acontecendo com o 13 Atlas algo semelhante, só que agora de vez de ser pela TV, pela internet. Então, por mais que tenha gente falando umas coisas absurdas sobre o 13 Atlas, eu acho que o legado dele vai ser esse. As pessoas voltaram a olhar para o céu. E ele tem quantos anos? Os cientistas já levantaram pela massa que ele vem soltando e tudo mais. Qual a idade do 13 Atlas? Então, eles estimam que ele tem aproximadamente 7 bilhões de anos. Ou seja, ele seria mais velho que o Sol. O Sol, ele tem 4,5 bilhões de anos. Né? Não, ele tem quase 5 bilhões de anos. A Terra tem 4,5. Então, ele é mais velho que o nosso sistema solar. E como é que eles sabem disso? Primeiro pela velocidade. Ele está muito rápido. E por que ele está tão rápido? Porque ao longo da vida dele, ele passou por várias estrelas. A gente acredita que ele tenha passado por vários objetos com muita massa, e ele fez um efeito estilingue. Ele vai perto de um objeto que tem muita massa, aí a gravidade puxa o 13 Atlas um pouquinho, e ele faz uma curva rápida, sabe? Ele faz isso, sabe? E ele vai acumulando essa velocidade. E foi acumulando, por vários objetos que ele foi passando, ele vai acumulando essa velocidade gravitacional. Então ele está muito rápido por conta disso, porque ele está muito tempo aí viajando pelo espaço. E a composição química dele que remete a uma parte da Via Láctea, que é o disco espesso, que tem estrelas muito antigas, né? Então, você acredita que ele vem de lá, que ele vem da direção da constelação de Sagitário, né? E por conta da composição química que ele tem,
parece que ele veio do disco espesso da Via Láctea, que é onde tem estrelas muito antigas, mais antigas que o Sol. Né? Então, eles estimam que ele tem aproximadamente aí uns 7 bilhões de anos. É muito velho. E ele vem perdendo massa. Sim, ele vem perdendo porque conforme ele vai chegando perto de uma estrela, o calor da estrela vai fazendo ele sublimar. Sublimar é evaporar. Praticamente ele está evaporando toda a substância que está ali na superfície dele. Então, CO2 ele está mandando embora para o espaço, muita água, ele está desperdiçando muita água no espaço. Se eu não me engano, era 40 litros por segundo, ou alguma coisa assim, ou 40 toneladas, 40 quilos, eles não falam em litros, né? Eles falam em quilos. 40 quilos de água por segundo que ele está perdendo no espaço. Então, isso porque ele está aquecendo. Né? E conforme ele vai se aproximando do Sol, ele vai sublimando esse material e aí ele vai perdendo um pouco da massa dele. Então ele veio de outras... veio de uma distância muito longe e aí ele foi ganhando massa. Porque depois ele perde. Você acredita que ele... Se ele tem 7 bilhões... Então, você acredita que ele já tinha muita massa e ele vai perdendo ao longo das viagens dele. Tem uma teoria que diz que ele pode ser, de repente, um pedaço de um planeta. Isso que eu ia falar. Um outro planeta que estava lá se formando em algum sistema. E aí, inícios de sistemas solares como o nosso, eles são muito caóticos. Os planetas vão colidindo um com o outro até chegar numa estabilidade e ficar parecido com o que a gente tem aqui hoje. Você acredita, por exemplo, que Júpiter ele estava muito mais perto do Sol do que está hoje. Mas aí, por conta da bagunça que era o início do sistema solar, ele foi empurrado para onde ele está hoje. Falam, por exemplo, que Mercúrio poderia ter sido uma lua de algum planeta e também foi arremessado para onde ele está hoje. Então, o início de sistemas como o nosso são muito caóticos. E aí você acredita que talvez os Telesiatras, ele era um planeta que acabou colidindo com outra coisa, né? E aí pedaços dele, estilhaços dele foram para o espaço, lançados para o espaço em grande velocidade. E aí o Telesiatras pode ter essa massa absurda que ele tem por conta disso. E aí, como ele vai chegando perto da estrela, ele vai perdendo aí parte desse material. Ah, então, bem explicado, porque eu pensei assim, na minha concepção, que ele foi passando por vários sistemas e foi ganhando massa, e depois ele vem perdendo, não, pelo contrário. Ele vai perdendo. Sempre vai perdendo. Sempre perdendo. Até ele se desmanchar. Né? Tem cometas que entram no nosso sistema, cometas locais mesmo, que quando eles chegam perto do Sol, eles desmancham. Por conta do calor, da pressão, da gravidade mesmo do Sol. Que nem eu tava em off, a gente tava conversando sobre o Shoemaker-Levy. Sim. Que é quem tem aí mais de 30 anos vai lembrar que em 1994, Júpiter foi bombardeado por um cometa. Né? Ele levou várias porradas ali e o cometa estava inteiro. Só que quando ele chegou perto de Júpiter, tem um efeito gravitacional chamado efeito de Roche. Esse efeito é o seguinte: quando um objeto com pouca massa encontra outro objeto com muita massa, a tensão gravitacional faz o objeto menor se despedaçar. Né? Você acredita que as anéis de Saturno foram formados assim. Né? Então, esse cometa estava chegando, chegou perto de Júpiter, a gravidade dele fez isso, despedaçou o Shoemaker-Levy e ele foi destruído. O Sol também faz isso, porque também é um objeto com muita massa, muita gravidade. Então, muitos cometas, quando chegam perto do Sol, acabam desmanchando. Né, e aí ficam fragmentados. É uma coisa que estão esperando que aconteça com o 13 Atlas, né, agora no periélio, que é o momento que ele está mais perto do Sol. E aí até estão falando que é o teste-chave para saber se ele é uma nave ou não. E dentro desse contexto, o que você já... Assim, você já recebe muitas mensagens. Muita coisa. Quais as mais bizarras dentro do 13 Atlas? Eu acho que de todas é que ele é Jesus. Que é Jesus voltando. Eu fiquei, caramba, Jesus está com uma nave muito louca, né, mano? Aí, eu acompanho o seu canal, o seu trabalho, e aí eu fico assim, puta, tem várias dúvidas aqui que eu queria perguntar e hoje eu tô representando essa galera que tá ali. Manda ver, estamos aqui pra isso. Dentro desse contexto, sendo uma sonda, seria Jesus ou não, ou um alienígena, teria vida? A possibilidade, se tem 7 bilhões de anos, poderia ter vida ali dentro? Então, vida biológica, eu acho... supondo que ele é uma nave. Tá. Né? Eu acho difícil, pela idade que ele tem. E pela viagem, o tempo de viagem que ele tem. Né? Se tiver vida ali, já morreu, né, já há muito tempo. Né? Tinha uma civilização que estava lá dentro. Vamos supor que ele é bem grande, né? O Avilobo estimou a massa dele em 33 bilhões de toneladas, então seria um negócio gigante. Vamos supor que tinha lá, um grupo de pessoas, ou grupo de alienígenas, no caso, né? E aí eles estavam lá relacionando entre si, filho com primo e aquela coisa toda. Aí vai ter mutações genéticas que vão acabar eliminando esses seres, né? Então seria um ponto negativo para que a vida continuasse ali. Outra questão é a radiação do espaço, a radiação cósmica
todo mundo ia pegar câncer. Apesar que a gente está falando aqui de tecnologia humana, vai saber se a gente descobre um meio de proteger quem está lá dentro, né, da radiação cósmica. Então, vamos supor que a radiação eles conseguiriam passar, mas é muito tempo para essa vida estar lá. E mesmo que fosse um negócio tecnológico, colocando aqui que ele tem 7 bilhões de anos, a própria tecnologia ia se deteriorar com o espaço, com a radiação do espaço. Então, se fosse uma nave, que nem o Elon Musk um tempo atrás mandou um carro para o espaço, não sei se você lembra. Sim. É um Tesla. Esse carro já deve estar todo detonado, por conta do clima espacial. Né, radiação, calor, porque a gente não torra, porque a atmosfera ela consegue equilibrar a temperatura, né? O calor do sol vem, passa para a atmosfera e ele perde um pouco daquela radiação e chega mais ameno para a gente. Né? Sem atmosfera, a gente ia torrar. Se você vai para o espaço sem uma vestimenta, né, lá no espaço sem atmosfera nem nada, você ia torrar por conta de receber a radiação solar direto na tua pele. Então imagina o carro do Elon Musk, qualquer nave, qualquer coisa, com o tempo vai se deteriorando. Imagina 7 bilhões de anos. Então também seria complicado. Mas vamos supor, então, que ele não vem de tão longe. Né? Que ele não vem de tão longe. Vem de perto, ele fez uma curva em algum lugar e chegou aqui. Se ele fosse uma nave, a gente encontraria alguns indícios, né, para poder falar, alguma evidência. Por exemplo, termoassinaturas. Por exemplo, qualquer nave, ela vai ter algum tipo de propulsor, algum tipo de equipamento, de tecnologia que faça ele controlar a velocidade dele, manobrar e tudo mais. Até o momento não foi encontrada nenhuma termoassinatura no 13 Atlas. E nenhum desvio que não seja gravitacional. Todo o movimento que ele fez até agora é gravitacional. Então, isso é uma fake que está sendo lançada aí na internet. Esse negócio de manobra, que ele já freou. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Se você for ver todos os artigos oficiais de observação do Gemini, o monitoramento que está sendo feito desde o começo pela NASA, pela ESA, ele tem feito uma trajetória hiperbólica, né, onde o objeto que vem de fora do sistema solar está entrando aqui por conta da gravidade do Sol. E a velocidade está constante. Às vezes ele dá uma balançadinha, porque conforme ele vai derretendo, né, sublimando o material dele, ele vai fazendo alguns jatos de gases. E esses jatos, às vezes, dão uma balançadinha nele. Né, esse material, o CO2 mesmo que está sendo lançado para o espaço, às vezes sai jatos disso. E aí isso faz ele dar uma balançadinha. Mas nada, assim, que a gente fala, nossa, mas ele saiu muito da rota dele. E, por enquanto, ele está lá em linha reta, bonitinho, como se esperar de um objeto que vem de fora do sistema solar. E a parada das luzes, que ele mudou a cor? Tava vermelha, tava verde, virou vermelho. Quando ele foi descoberto, ele era vermelho. O vermelho simboliza não, falando de espectro, Sim. Quer dizer que ele tinha muita poeira. Ele é revestido por poeira. E aí, conforme ele vai se aproximando do Sol, ele vai sublimando alguns materiais químicos que estão ali. Geralmente, os cometas, ele tem esse brilho verde, por conta de uma substância química, agora eu não lembro o nome, mas está dentro dos carbonos que estão ali. É um outro tipo de carbono que agora eu não lembro o nome. E aí ele brilha nessa coloração verde, é normal. Só que não foi encontrada a substância que faz ele brilhar verde no 13 Atlas. Aí gerou uma grande dúvida. Por que ele está verde se ele não tem essa substância? Só que é um mistério que a gente ainda vai tentar responder. Talvez agora com as novas observações que serão feitas depois do periélio, que agora ele vai sublimar muito mais, talvez a gente encontre a composição química que está fazendo essa reação do verde. E uma outra coisa que o pessoal especulou, justamente, que ele veio muito carregado diferente dos outros cometas. Uhum. Não sei se era o níquel, né? Começou com níquel sem ferro. Níquel sem ferro, né? Isso. E aí descobriram que tem ferro. Sim. Isso é verídico. Sim, saiu uma observação do VLT recente que foi detectado o ferro, só que em uma proporção muito baixa. Geralmente, para quem não está entendendo essa questão do níquel sem ferro, na natureza, o níquel só aparece junto com o ferro. Ele é um objeto oriundo de supernovas. Supernovas explodem, aí surge o níquel com ferro. Níquel sem ferro só pode surgir de maneiras industriais, por refinamento. Então, quando o 13 Atlas teve ali algumas observações do seu espectro e descobriram que ele só tinha níquel e não tinha ferro, aí o Avi Loeb, o que a gente citou aqui, ele começou a especular. Nossa, que estranho. Ele só tem níquel, mas não tem ferro? Que coisa. Será que tem ali material industrializado no 13 Atlas? Né? E aí eu até cheguei a fazer vídeo na época, porque não é a primeira vez que isso acontece. Outros cometas apareceram aqui e também apresentavam só níquel sem ferro nas
observações preliminares. Quando o objeto está muito longe do Sol, ele não apresenta tudo que tem ali, porque ele ainda está muito frio. Quando ele está mais quente, ele começa a sublimar mais materiais. E o que acontece na questão do níquel e ferro? Esses dois elementos têm composição químicas diferentes, né? E o níquel, ele evapora muito mais facilmente do que o ferro. Ele sublima muito mais facilmente que o ferro. Então o ferro ele precisa estar mais quente para sublimar. Então, geralmente, quando o cometa está muito mais perto do Sol, que o ferro aparece. E, posteriormente, observações feitas lá no VLT encontraram ferro. Só que uma proporção bem menor. É anômala ainda, porque é uma proporção bem baixa de ferro em relação ao níquel, mas tem ferro, né? E isso teria uma explicação. O 13 Átoros, como a gente falou agora há pouco, ele pode ter surgido no disco espesso da Via Láctea. Nesse disco espesso, tem estrelas muito antigas, com uma composição bem anterior à composição do Sol, quando tinha menos metais no universo. E aí, nessa região, tem explosões de supernova do tipo 2. O material que sai da supernova tipo 2 é muito níquel. Tem bastante níquel em abundância. E quase nada de ferro. Pode ser que o 13 Átoros, nas suas viagens, acabou coletando um pouco desse material, dessa substância, né, do muito níquel. E aí ficou com essa composição química que a gente encontra hoje, né, que ele sublima muito mais níquel do que ferro, né, que é diferente do que a gente está acostumado a ver com cometas. Interessante. Essa explicação é bem interessante. Porque vai derrubando algumas teorias que as pessoas estão levantando sobre a hipótese de ser uma nave. Uhum. Então, começa-se o pessoal colocar lá, tipo, número 4, que seria a possibilidade de ser uma nave. A escala de Loeb. E aí vai caindo. Ela já tá caindo, já pra 2 ou Então, o Avi Loeb, ele deu uma entrevista, acho que pra Fox News, né? E ele tava falando lá que agora vai ter o periélio, né? Que é o momento que o 13 Átoros vai passar mais perto do Sol. E nesse momento vai ser o teste-chave. Tá rolando, vai ser, se não me engano, vai ser às 23 horas, 23 e alguma coisa de hoje, que vai ser o momento que o 13 Átoros vai estar mais perto do Sol. Aí depois ele começa a se afastar. E aí nesse momento é que a gente vai saber, como ele vai chegar bem perto do Sol, ele vai ficar mais quente. Então todo o material que está na superfície dele vai ser varrido, né? Então se ele for uma nave, o que sobrar ali vai ser uma nave. A gente vai ver, meu Deus, é uma nave. Então ele fala que é o momento chave. Ele pode perder parte do material e continuar a rota dele. E o Avi Loeb fala que outra alternativa seria, quando ele chegar perto do Sol, ele aproveitar a gravidade do Sol para fazer uma manobra de orbit, para tentar ficar aqui no sistema solar. Né? Ele vai usar a gravidade do Sol para fazer uma manobra, economizar combustível, né? Fazer uma manobra ali com a gravidade do Sol e ficar por aqui mesmo, orbitar Júpiter, por exemplo, alguma coisa assim. Aí seria um indício de que seria inteligente. Então tem essas duas opções aí. Ou ele vai passar pelo Sol, vai perder bastante material, de repente até se fragmentar, mas vai continuar a rota dele. Ou ele vai fazer algum movimento, uma manobra e ficar por aqui. Então essa é a grande expectativa em relação ao 13 Átoros, agora no periélio. Então, galera, você que está acompanhando aqui já sabe. Vai lá, comenta o que você já sabe sobre o periélio, que é bacana, porque a gente vai colocar esse vídeo aí amanhã. E já vem e fala, ó, foi ou não foi? Estamos aqui na teoria. Verdade, né? Ó, Schwarza do futuro, será que você está certo? Será que você... tá tudo... Será que vai poder gastar o cartão? Isso é 3 de novembro que a gente vai falar ainda. Eu acho que ainda vai prolongar. Cara, vou te falar. Quando apareceu a cauda do 13 Átoros, acho que tem até a imagem aqui. Tem imagem. Quando foi detectada a cauda, foi em agosto. Quando surgiu o 13 Átoros, eu confesso pra você que eu fiquei realmente muito curioso com esse objeto. Eu falei, caramba, mano, é um objeto bem estranho. Essa aqui é a imagem do Hubble. Essa imagem gerou uma grande especulação na época, porque o Sol tá desse lado aqui, do lado que eu tô. E você pode ver que a cauda dele está voltada pro Sol. Tá diferente. Tá diferente. Era pra estar do lado oposto. Do lado oposto. Então, todas essas coisas eu falava, caramba, eu realmente acreditava que podia ser uma coisa diferente. Né? Mas daí, quando o Gemini Salt fez a imagem do 13 Átoros mais próximo e mostrou a cauda dele, aí eu falei, tá com cara de ser cometa. Mas nessa época aí, com essa cauda invertida, você não ficou com... Olha... Então, eu conheço muitos astrônomos, né? Eu não sou astrônomo, eu sou um divulgador científico, né? Eu fiz alguns cursos de astronomia e tudo mais, mas eu não sou astrônomo formado. Mas estou no meio deles, então eu conheço muito deles, eu tô lá na comunidade e eu converso muito com eles. Então, o que vocês acham disso daqui? Aí eles falam, cara, isso aqui é por conta do ângulo, né, de entrada do 13 Átoros. Vou explicar. Imagina que você tá na linha do trem, né? Você tá na linha do trem e tá vindo um trem na sua direção. Esse trem tá vindo em linha reta com você. Vamos supor que você viveu numa caverna a vida inteira e não sabe que existem vagões. Então, se você vai à locomotiva, você não vai saber que existem os vagões. Você vai ver só ele.
Se o trem tá vindo numa outra trajetória, mais curva, né? Você vai ver a locomotiva e os vagões fazendo essa curva. Entendeu? Então eles me explicaram isso, que tipo, o que pode estar acontecendo aqui é que o 13 Atlas está vindo num ângulo que a cauda dele está para lá, para trás em relação à Terra. No começo ele não tinha cauda, a cauda estava lá na verdade, só que estava atrás do objeto em relação à Terra. Entendi. Entendeu? E aí conforme ele vai se movimentando, chegando perto do Sol, a cauda vai mudando de posição. Conforme o vento solar vai batendo nele, a cauda que está aqui, que nem está aí, ela vai fazendo isso. Entendeu? É o que está agora. Aí tem uma imagem do Gemini, que essa é do James Webb, que foi criticada pra caramba, porque as pessoas esperavam que ia ser uma imagem nítida, né? E aí apareceu isso aqui, que parece que foi feito pelo Atari. Foi um Kodak aí dos anos 80. Mas eu vou explicar depois o que tá acontecendo aqui nessa imagem. Essa foi feita pelo Gemini Salt, lá no Chile, e ela já mostra, o Sol tá desse lado, tem até a setinha ali, Sim. E a cauda já tá no lado correto. Por quê? Porque ele tá mais próximo do Sol, o vento solar tá empurrando o material, a poeira e tudo mais, no sentido oposto. Aí quando eu vi essa imagem, aí eu falei, gente, é cometa. Tá mais com cara de cometa. Eu nunca bati o martelo, né? Eu gosto de sempre falar, gente, a ciência não é feita de certezas. Mas tudo que tá aparecendo até agora tá indicando pra ser um cometa. Cara, eu vou falar uma curiosidade aqui. Eu acompanho vários canais nessa proposta, nessa pegada. E aí, tipo assim, eu falo, puta, hoje eu quero... Pirar a cabeça. Eu quero pirar a cabeça, não pensar... Vou acreditar que é uma nave. Aí eu fico vendo alguns outros canais. Aí eu falo, hoje eu quero caminhar na linha certa. Aí eu vejo o seu canal. Eu falo, Vai equilibrando. Vai cair na esperança, né? Tu não fala assim, é uma nave. Você também ficou nessa daí, não ficou? Tipo, eu queria que fosse uma nave. Eu queria que fosse uma nave porque seria incrível. Eu até brinco no meu canal. Eu falo pro pessoal, gente, que a galera fala que eu fico escondendo informação. Você trabalha pro sistema. Eu falo, cara, gente... Olha só o quanto que o meu canal ganharia se eu chegasse e falasse assim, gente, é uma nave. A gente tá sendo invadido, meu Deus. O canal de 100 mil para 300 mil views facilmente. Mas eu não pra mim, o trabalho não é só views, cara. Eu tenho que ser honesto. Sim. Eu não posso colocar as minhas convicções ou os meus desejos acima do que os dados estão falando. Então, muito triste, eu falei, gente, isso aqui... Quando eu fiz o vídeo da cauda, meu Deus, cara, a galera me xingou. Caramba, Schwarza, meu Deus, você não é cauda onde? Eu falei, cara, tá com cara. Mano, parece uma cauda. Se você olhar, isso aqui é uma cauda. Mas a galera mesmo assim não para de seguir você. Não para, cara. Acho que vem. Falando, ele fala a verdade, vamos ficar com ele ali. No dia que eu quiser pensar que é um mentirinha, eu vou nos canais fake. Eu acho que tem gente que tá esperando ver eu com cara de envergonhado. Tipo, confirmou que é uma nave, vamos lá ver a cara do Schwarza. Não, eu acompanho os comentários também. O cara fala, ele tá vendido pra NASA. Nossa, cara, o pessoal Você perceber também, os caras mandando, deixa os caras mandar. Cara, é engraçado, porque lá no meu canal, assim, a grande maioria apoia. Eu tenho uma taxa de aprovação muito alta. Só que a galera que discorda é mais barulhenta. Então, a boa parte dos comentários é deles, entendeu? Mas faz parte. Faz parte. E é um tema polêmico, né? Tem muita gente falando que é uma nave. Aí vem o cara lá falar que não é. Aí eu fico com raiva de quem tá falando que não é. Né? Mas você tá falando só o que você tá pegando ali, que tem documentados, artigos científicos. Por isso que eu sempre mostro na tela, enquanto tô falando, os papers, tudo, e deixo na descrição para pessoas lerem. Até falo, gente, leiam os papers, e se eu tiver errado, até venha me corrigir. Entendeu? Então, deixo ali pra pessoa ter ali a própria descoberta dela em relação ao que o artigo tá dizendo. E seu canal tem mais de uma década, né? Então, a gente falando nessa questão de mais de uma década, já rolou outros 13 Atlas aí? Tem o Oumuamua. Teve o Oumuamua. E teve o outro qual? Eu acho que o Oumuamua, ele foi muito mais estranho do que o 13 Atlas. Porque o 13 Atlas, ele tá sublimando. Né? Ele sublimando, por exemplo, tem gelo na superfície dele, e em vez de ele derreter e virar água e depois virar vapor, não, ele vai do gelo pro vapor. Isso é sublimar. Então o material do 13 Atlas tá sublimando. Ele tem CO2 que já encontramos em cometa, níquel que a gente encontrou em cometa, gelo, tudo que ele tem, que a gente encontrou nele até agora, a gente encontrou em vários cometas. Tá. Né? O que é estranho no 13 Atlas é a proporção desses elementos. Ele tem muito CO2, entendeu? Então, toda a proporção dele é estranha. Mas isso explicaria por conta da origem dele, que é numa região onde tem estrelas muito antigas, numa época que o universo não tinha tantos metais, né? Então, isso explicaria. Onde era o ponto que eu ia chegar? Sobre os outros objetos. O Oumuamua. O Oumuamua, cara, ele não sublimou. E ele teve uma aceleração. Entendeu? Então, ele chegou no sistema solar, ele não sublimou. Quando estava perto do Sol, ele deu uma acelerada, né? E até hoje os cientistas estão tentando explicar por que ele deu essa acelerada. E vazou. E foi embora. Ele fez a trajetória
hiperbólica. Ele veio, fez a curva em torno do Sol, pegou a gravidade e foi embora. E ninguém nem falou por causa da sonda que foi lançada em 1972? 72, que estaria voltando? A sonda para comunicação? Ah, sim! Vamos falar Tinha uma dessa sonda. mensagem. Fala da mensagem aí pra galera do digital. É a mensagem Arecibo. Isso, A mensagem 300, mais 300 tipos de codificações pra... Sim, a gente mandou já algumas vezes, né? A gente teve a mensagem de Arecibo, que foi mandada pelo radiotelescópio para o espaço, e teve a sonda Voyager, que tá levando até hoje, né, um disco com vários sons do planeta Terra, sons de várias línguas, música, um pouco da nossa arte, né? E a localização de a gente tá no universo. Assim, o Darth Vader encontra aquilo lá, né? O Stephen Hawking, ele ficava pé da vida com isso, cara. O Stephen Hawking, ele falava, cara, assim, eu gosto do Carl Sagan, é um cara, assim, que inspirou muita gente, mas que ideia, hein? Você vai colocar numa nave o seu endereço. Você sabe o que você vai encontrar lá fora? Você dá seu endereço pra um desconhecido? Você não dá, entendeu? Foi o que a gente fez. A gente colocou lá, a Terra tá aqui, gente, vem aqui, dá um oi. Então, eu quero que você dê a sua opinião. Você acha isso muito perigoso? Cara, levando em consideração o que nós humanos fizemos quando encontramos outros povos, eu não faria isso. Eu não daria a nossa localização. Tem aquela teoria da floresta escura. Cara, por que a gente nunca encontra? Tem um termo chamado paradoxo de Fermi que tenta explicar por que num universo que tem tantas estrelas, tantos planetas, bilhões e bilhões, a gente nunca encontrou nada de vida. Aí uma das tentativas de resposta para o paradoxo de Fermi é a floresta negra. A floresta negra diz que a vida existe, só que eles são cautelosos, eles não ficam dando bandeira que nem a gente fica. Eles ficam na deles porque eles não sabem a índole, né? Vai que a gente tenta comunicar e são colonizadores, né? Então eles preferem ficar na deles. Então, aparentemente, não tem ninguém, mas não é porque não tem ninguém, é que eles estão na deles, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa inteligente. Eu não faria também, sair por aí dando o meu endereço, toma meu cartão aqui. Mas não tem como, né? Porque a gente já tá mandando pro espaço sinais de rádio, né? A nossa TV, nosso rádio, já temos acho que temos mais de um século de sinais de rádio mandando para o espaço, né? Só que é difícil encontrar, né? Porque o SET, ele tenta procurar sinais de rádio. O Instituto SET é um instituto que foi criado na década de 60, que fica com várias antenas espalhadas pelo mundo, buscando sinais de rádio, de repente provenientes de alguma inteligência no espaço. E até hoje não encontraram nada. Mas por que ele não encontrou nada também? Uma coisa que dificulta é que a gente não sabe para onde mirar. O universo é muito grande. Como eu falei, tem bilhões e bilhões. E a gente, pra onde vai mirar a antena? Então a gente tá mandando sinais de rádio pro espaço, aí tem que calhar na sorte de alguém mirar o radiotelescópio pra cá e conseguir detectar. E é uma chance em bilhões de isso acontecer. Agora, sobre a questão da sonda, eu acho mais perigosa, que você joga numa direção, vai e aí. Então, ela já saiu do sistema solar, né? Só que eu acho que quando ela foi encontrada por alguém, quando ela chega no próximo sistema, a gente já foi de arrasta. Porque o Oumuamua, o pessoal falou justamente por causa disso também. Que ele poderia ser uma sonda. E, assim, as evidências que a gente tem do Oumuamua é que ele era uma rocha. Ele tinha assinatura do espectro dele, dizia que ele era uma rocha, né? E o aumento de velocidade, algumas pessoas falam que de repente tinha algum material na superfície dele que sublimou e isso fez ele dar uma acelerada. Os gases que foram emitidos ali, que não foram detectados aqui porque eram muito fracos, fizeram ele dar essa acelerada e deu a impressão que ele ligou os motores, né? Mas na verdade, assim, eu sou bem honesto em falar que a gente nunca vai saber o que era o Oumuamua, né? Eu não gosto de bater martelo. Assim, os dados que a gente tem hoje indicam que ele era uma rocha. Mas a gente nunca vai ter a certeza absoluta porque ele passou aqui muito rápido. Não deu tempo de a gente mandar uma sonda para interceptar e ver o que ele era. Não deu tempo. Então foi uma coisa muito rápida. É o que tá acontecendo com o 13 Atlas também, né? Vai ser uma passagem rápida. Lá para fevereiro ele já vai embora. Sobre a questão dos riscos que a gente tá vendo, o 13 Atlas, o pessoal fala. Antes do 13 Atlas, já existiu algum outro objeto que gerou esse pane? Teve um caso grave, que foi o Hale-Bopp. O Hale-Bopp aconteceu, se não me engano, em 1997. Foi um cometa. E olha só que doido, cara. Uma pessoa... Agora esqueci o nome do radialista. Mas o cara tinha um programa de rádio onde ele trazia várias teorias malucas, assim, né? E ele ficou sabendo do Hale-Bopp e começou a falar que ele estava sendo acompanhado por uma nave. Por quê? Saiu... Da mesma forma que está acontecendo com o 13 Atlas, muitas pessoas começaram a fotografar, astrônomos amadores começaram a fotografar esse objeto.
E às vezes um astrônomo amador, ou às vezes um entusiasta, ele não tem todas as informações necessárias para interpretar o que ele está fotografando. Aconteceu recentemente com o 13 Atlas, que um cara lá nos Estados Unidos, com um telescópio solar, ele fotografou um ruído. Ruído é tipo como se fosse um pixel morto, por assim dizer, e postou na internet falando que era o 13 Atlas, e não era. E nesse pixel ele tinha formato triangular, e a galera ficou pavorosa, assim, meu Deus, 13 Atlas não é um cometa, é um triângulo, não sei o quê. E era ruído, não era 13 Atlas. Então, faltou pra ele a informação. E lá em 97 aconteceu a mesma coisa, o cara tirou uma foto do Hale-Bopp e tinha um ponto branco atrás dele. E aí o cara falou, nossa, o que será isso? Esse radialista pegou e falou, é uma nave. O Hale-Bopp tá vindo acompanhado de uma nave. E aí criaram uma seita, na época, que era o Portão dos Céus, ou uma coisa assim, o nome da seita, que eles falavam que o Hale-Bopp ia vir para pegar as pessoas puras e levar para um outro grau de existência, né? Então, essa seita cresceu lá nos Estados Unidos. E aí, quando teve a maior aproximação do Hale-Bopp com a Terra, essa galera se matou. Ah, foi aquela parada que tem até o documentário da seita foram e tal. 39 pessoas que tiraram a própria vida, achando... Isso, elas fizeram consciente porque qual era a ideia? Ao tirar essa vida, a alma seria coletada pelo cometa, que levaria para outro grau de existência. Entendeu? E aí essas pessoas se mataram. Teve outros casos isolados, mas esse eu acho que foi o mais emblemático da época. E foi muito parecido, porque não tinha internet na época, né? Tinha programas de rádio, programas de TV que difundiram essa história. Que o Hale-Bopp era uma nave. Eu lembro disso na época, né? E passou longe. Passou longe. É um cometa que nem Halley, sabe? Passou, legal, tira foto, guarda na memória. Passou um pouco mais distante da Lua ainda, se for analisar. Cara, eu não lembro a distância exata, mas sim. Muito mais distância que a Lua. Muito mais distante. Até porque o Halley, ele passa tão longe da gente que agora teve a chuva Orinídeas, né? Sim. E é fragmentos do Halley. São pedaços do Halley que tá caindo aqui. Ainda, né? Ainda. Porque toda vez que ele passa perto do Sol, ele vai desmanchando, né? Porque os cometas, o que eles são? São grandes bolas de gelo e rocha. Então sempre que eles passam perto de uma estrela, eles começam a sublimar e esse material fica no espaço. E aí, quando a gente vê esses pontinhos, essa chuva de meteoros, é fragmento desses cometas. Vamos explicar pra galera de casa, principalmente você aí que tá nos assistindo, a chuva de meteoros. Não tenha medo. O que acontece com a chuva de meteoro? Fala pra gente, Schwarza. Geralmente, meteoro nem atinge a Terra. Isso. Né? Geralmente, eles são queimados com atrito da atmosfera, né? Tipo, até, teve em 2013, o Chelyabinsk, que esse foi midiático, né? Em 2013, um meteoro, né? Ele caiu lá na Rússia, na cidade de Chelyabinsk, e quebrou vários vidros. Eu lembro. Lembra? Pô. Quebrou vidros de lojas, vidro de carro. Só pela pressão, né? Isso, pela... Como é que se fala? Choque... Agora eu esqueci o nome É como se fosse um tiro. Quando você dá só, tipo... Exato, sabe? Só por passar ali, ele só já pelo vem com impacto da explosão dele, a onda de choque. Onda de choque. Onda de choque. A onda de choque quebrou vidro de carro, quebrou vidro de casa, de escola. Foi um caos total, né? Mas ele foi destruído. Caiu uns pedacinhos pequenininhos no solo. As pessoas encontraram um pedacinho ali. Tem um amigo meu que ele tem um fragmento do Chelyabinsk. E os caras levam pra análise, pra ver? Levam pra ver a composição. E aí? Mas... A composição geralmente é ferro. Ferro e outros elementos assim, químicos que a gente encontra aqui na Terra, mas lá no espaço, eles estão mais puros, né? Tanto é que falam que um asteroide, o próprio 13 Atlas, ele é uma cápsula do tempo, porque ele traz ali, dentro dele, elementos e materiais que não tiveram, por exemplo, a interferência do homem, da atmosfera da Terra, estão como eles eram na hora como eles foram formados, da época que foram formados. Então, são materiais puros. Então, é interessante ter esses materiais para entender como é que o universo surgiu. Então, são cápsulas do tempo. Então, o Chelyabinsk, ele caiu aqui, se fragmentou, e ele era do tamanho de um ônibus. Ele era do tamanho de um ônibus, só que por conta do atrito e o ângulo que ele entrou, ele queimou todinho. Então, sobrou umas pedrinhas só. Então, geralmente, quando tem um asteroide, alguma coisa que atinge a Terra, geralmente ele é destruído. E sobre o 13 Atlas, justamente que você mesmo relata, né? O interessante de tudo que é uma cápsula, né, do tempo. Do tempo. E se pudesse pegar ali os fragmentos para estudar... Seria incrível. Os cientistas poderiam descobrir até coisas novas que não tem no nosso sistema. De certa forma, a gente já está descobrindo coisas novas, porque ele tem uma composição química que a gente nunca viu em cometa, né? Então, a gente está entendendo como é que é uma área do universo, uma área da galáxia, que a gente nunca vai ter acesso. O disco espesso da Via Láctea está muito longe daqui.
É muito longe. O disco espesso, ó, a Via Láctea, todo mundo já viu como é que é a Via Láctea, né? Ele é um braço mais interno, mais interior do sistema da Via Láctea. Então ele saiu de lá. E a gente nunca conseguiu mandar uma sonda ali. Então ele veio de graça pra gente. Então lá tem materiais de estrelas que são muito mais antigas que o Sol. Numa composição que é do universo primordial. E tá trazendo isso pra gente. Entendeu? Então os cientistas estão todos empolgados com isso. Esses gases que ele está emitindo, esse padrão químico que ele está apresentando, é um padrão que eles estão... Caramba, então é assim que é aquela região da galáxia. Entendeu? Então isso que é interessante em 13 Atlas. Até já comentei isso em vídeo, que tipo, é legal a hipótese da alienígena, sempre é, mas também, poxa, eu acho tão incrível o fato do 13 Atlas por ser o que ele é, sabe? Ser um objeto que veio de um outro ponto que a gente nunca vai ter acesso. E vai ser efêmero. Ele vai passar e vai embora. Nunca mais a gente vai ter acesso a ele. Né? Então é muito interessante. Mas eu acho que vai ter outros 13 Atlas aí em breve, viu? E a galera, tipo, você falou da questão da ciência, né? Tem uma galera que já vai no emocional, no espiritual. Chega pra você também, né? Chega. O 13 Atlas passando, ele vai mexer com a força da energia humana. Teve gente que falou que agora em São Paulo tá chovendo e nublado por conta do 13 Atlas. Mudou o clima de São Paulo. Só pra ninguém ver. Não sei, ficou tenso, sei lá. Mas sim, chega. Esses dias chegou uma matéria pra mim sobre a questão do 13 Atlas mudar de rota e tudo mais. E o cara tinha feito um monte de cálculo errado, né, pra fazer a hipótese dele. E no meio do texto do cara, ele falava ele correlacionava com a aparição da Virgem Maria, né? Aí no vídeo eu até falei, gente, eu não vou entrar nessa conversa porque já é questão de crença. Sim. E cada um tem a sua. Eu tenho a minha, você tem a sua. E a questão de crença, isso a gente não muda. É uma coisa que tá intrínseca da pessoa, né? Eu posso falar o que os dados dizem. Agora, se você acredita que o 13 Atlas é alguma coisa espiritual, aí você tem a liberdade pra acreditar nisso. E os astrólogos entram em contato com você? Cara, nem tanto, cara. Não? É mais a galera da ufologia. Da ufologia? Da ufologia. Da astrologia fala, olha, tá mudando aqui o plano, tá chegando coisas aqui no nosso... Olha, de astrólogo, tem gente que fala que o canal de astrologia, porque a galera mistura, né? Acha que astronomia e astrologia é a mesma coisa. Então, eu adoro esse canal de astrologia. Uma vez eu fui num evento, né? E eu tava com um amigo, e aí chegou uma amiga dele e ele falou assim, eu tô aqui com esse meu amigo aqui, é o Schwarz, ele tem um canal no YouTube, ele fala do espaço. Você é astrólogo, você faz mapa astral, não sei o quê. Não, eu não faço ideia de o que é o mapa astral, sabe? Eu falo de outros assuntos, é astronomia, né? Astrologia. É porque o pessoal fala, Mercúrio tá retrógrado. Então... E agora a gente tá com a casa não sei aonde. E aí com a chegada do 13 Atlas vai interromper essa energia. Chega tudo isso daí pra você, né? Chega, mas é que eu falei, é crença, isso cada um tem a sua, eu não vou me intrometer, né? O que eu posso falar é... Cara, explica por que o 13 Atlas é estranho. Ele mudou de trajetória? Ele desacelerou? Mudou um pouquinho. Ele muda, não é que ele muda de trajetória, ele dá umas balançadinhas por conta da ejeção de gases que ele tá tendo. E a aceleração dele tá normal? Tá normal. Né, teve até Ele sai de trás do Sol um pouco mais rápido? É uma boa pergunta. Boa. Essa semana surgiu na internet essa história do 13 Atlas ter surgido de trás do Sol mais rápido, porque assim, o periélio vai acabar dia 3 de novembro. Sim. E tem gente falando que ele já saiu de trás do Sol e já está visível. E que as agências espaciais estariam mentindo e tudo mais, ou ele acelerou e tudo mais. Então, o que acontece? Isso é culpa da astronomia. Porque os astrônomos falam, ele está atrás do Sol. Só que o que os astrônomos consideram atrás do Sol? O Sol, objeto, a estrela, e também a coroa solar, o brilho dele, tudo isso é o Sol, né? Então, o 13 Atlas, ele não está fisicamente atrás do Sol, né? Ele está do lado do Sol, assim. Só que a posição que ele está agora, o brilho ofusca ele. Então ele está invisível, por conta do brilho do Sol. Mas não quer dizer que fisicamente ele está atrás do Sol. Entendeu? E aí, isso é o que está acontecendo. Aí o que aconteceu, acho que terça-feira, um cientista chamado John Bredesburg, ele é um físico de plasma. Ele fez uma postagem no Twitter, falou assim, gente, é estranho, falaram que o 13 Atlas ia estar atrás do Sol, mas tem gente aqui que conseguiu observar ele no dia 25. Como é que é possível uma coisa dessa? Explica isso, Batman. Aí, fui lá, ele escreveu isso aí com base no artigo, eu fui ler o artigo, e o cara tá falando um monte de cálculo maluco, né? Aí eu falei, gente, o que aconteceu aqui é que isso foi um vacilo da astronomia. É de colocar esses termos, né, de falar tá atrás do Sol, mas na verdade é uma simplificação do que realmente está acontecendo. Por isso eu prefiro falar que é conjunção solar. Ele tá lá numa conjunção solar, logo logo ele sai e tudo bem.
Então, o que acontece no dia 25, era possível realmente ver ele. Se você tinha o equipamento certo, com filtros pra você não ver o brilho do sol, você ia conseguir identificar o 13 Atlas no dia de 25. Porque ele não tá de fato atrás do sol. Ele tá do ladinho dele, só que o brilho, se você pegar um telescópio e tentar olhar, você não vai ver. Já tem imagens na internet, se a gente for pegar ali, digitar, vai aparecer a órbita, e aí vai aparecer que ele já tá um pouquinho saindo, ele tá meio na diagonal que já passa ali. Sim, Já dá pra ser visto. já dá pra ser visto. Então, a gente não tem equipamento certo pra ver ele do jeito que ele tá agora, mas ele tá do ladinho dele, perto da constelação de Virgem. Ele tá lá. Então não é que ele saiu antes, é que foi uma interpretação equivocada de um termo astronômico que ele tá atrás do Sol. Na verdade é a conjunção solar. E o certo seria não usar esse termo, porque obviamente que uma hora ou outra ia ter confusão, né? Que nem surgiu aquela questão do embargo da NASA, que a NASA censura, né? Não sei se chegou a ver isso. Cheguei. Então, surgiu essa questão também que a NASA censura os dados do James Webb, não quer... Gente, isso sempre aconteceu desde a década de 80. Só que a galera não entende como é o processo científico. E isso é culpa um pouco da educação. A gente não aproximou muito o jovem da ciência. Por exemplo, nos Estados Unidos, né? Eu vou usar como exemplo os Estados Unidos, porque é onde está a NASA. Eu tenho mais conhecimento, mas isso acontece em vários países. Tem arquibancada para ver lançamento de foguete. Vai ter um lançamento do SpaceX, qualquer coisa, tem uma arquibancada, a galera vai lá para assistir. Então é um espetáculo, as pessoas estão muito próximas da ciência. Aqui a gente não sabe como é que funcionam essas coisas, entendeu? Então, o que acontece? Você é um astrônomo e você quer ver o 13 Atlas. E você quer usar o James Webb. Então, você vai escrever um pedido. Ó, tô com esse artigo aqui que eu tô escrevendo, tem uma hipótese. E eu queria testar ela usando o James Webb. Aí tem uma fila de cientistas também querendo usar o James Webb. Então, você vai lá marcar uma observação, eles vão olhar teu artigo. Vale a pena. Beleza, você foi aprovado. E isso demora meses, às vezes, para ser aprovado. Então é um trabalho que você está tendo enorme para conseguir usar o James Webb. Aí você usa o James Webb e vê o que você quer ver. Nossa, agora eu vou escrever um artigo, peguei aqui os dados. Se esses dados saem antes, pessoas que estão na fila lá e vê esses dados, eu vou ficar esperando aqui, não, vou pegar esses dados e vou publicar na frente desse cara. E aí começa. Vou publicar na frente dele e esse cara que se lasque. E aí o cara, tipo assim, é roubado. Sim. Vai ser roubado. Então isso aconteceu no passado. E muita gente fica pé da vida. Então foi criado esse embargo no caso do James Webb é 1 ano, mas como o 13 Atlas é um objeto muito midiático, eles reduziram ali para 3 meses. Eu acho que foi menos de 3 meses que eles liberaram. Então foi muito mais rápido por conta da demanda de curiosidade pelo 13 Atlas. Mas geralmente é entre 6 meses e 1 ano. Aí tem até um amigo que é astrônomo que ele fez uma observação e ele ficou com os dados durante 1 ano. Ele ficou 1 ano lá com os dados só para ele estudar e pegar tudo que ele queria fazer para lançar o artigo dele. Né? Aí depois que lançou o artigo, aí fica público. Para ninguém chegar lá, o espertão que fura a fila e quer usar seus dados. Então isso foi isso que aconteceu. O James Webb captou as imagens, aí alguém na internet falou assim, eles estão embargando, eles estão censurando, eles não vão divulgar os dados, não sei o quê. Não é, gente, é um protocolo normal, que não só a NASA obedece, a ESA obedece, a JAXA obedece, todas as agências do mundo obedecem, porque é para proteger o cientista que fez ali a solicitação. Senão vira uma loucura, né? Todo mundo... E vai chegar mais coisas, então. Vai. Agora... Muito mais coisas. Do 13 Atlas? Vai. Sim. Agora vai ter o periélio, né? Aí ele vai começar a chegar perto de Vênus. Aí tem a sonda JUICE, que está lá perto de Vênus. Ela vai usar seus instrumentos para medir o 13 Atlas. Acho que vai passar mais ou menos a 90 milhões de quilômetros dessa sonda. Acho que vai estar mais próximo do que o Hubble estava quando fez aquela imagem que a gente mostrou aqui. Aí depois de Vênus, ele vai começar a se aproximar de Júpiter. E aí a sonda Juno, que está lá em Júpiter, ainda não foi oficializado pela NASA, né? Porque a sonda Juno, ela já está há muitos anos, ela está desde 2016 na missão em Júpiter. O combustível dela está indo embora, né? E ela já está apresentando alguns defeitos também. Então, seria uma missão suicida, redirecionar a Juno para tentar captar o 13 Atlas. Mas vamos ver se isso vai acontecer. Então, e tem também o James Webb que vai fazer uma nova observação e o Hubble que também vai fazer uma nova observação. Então a gente vai ter ainda muita informação. Vai ser importante agora, porque agora ele vai sublimar bastante, ele vai mandar para o espaço muito material. Então agora a gente vai ter, vamos ver o 13 Atlas despido. E a China não divulga nada. A China tem essa política. Na verdade, eu estava lendo sobre a relação da China com o 13 Atlas. Eles têm uma questão assim, se a descoberta astronômica é bom para a propaganda política deles, eles exaltam, eles postam, por exemplo, pousar um rover chinês em Marte. Para eles é uma coisa que enaltece a política, a tecnologia da China.
E o 13 Atlas é uma coisa que da humanidade, todo mundo podendo olhar. A gente não tem exclusividade nisso aí, então não interessa. Então eles estão observando, estão monitorando, mas eles não estão dando muita importância porque não é uma coisa que daria para enaltecer a tecnologia deles. Né? Quando é uma coisa que a China tem, ninguém tem, ou é uma coisa que eles superaram, aí eles fazem questão de divulgar, porque é uma propaganda. Então, como o 13 Atlas é o meu entendimento, né? Porque eles não estão postando muita coisa. Eles devem estar monitorando, mas eles devem estar achando assim, é um cometa. Não vai ser muito bom para nossa política. E antes de chegar nas próximas perguntas, que os internautas aqui estão atentos, e a galera que faz barulho falando que você tá passando um pano pra NASA, que é Eles legal. falam que eu sou advogado da NASA. Você é um advogado da NASA. Não, o Schwarza só fica passando pano pra NASA, porque vai ter pergunta aqui da NASA pra você. Eita, vai faltar pano, viu? E aí é o seguinte, a gente vai passar todas as imagens, aí você vai falando. Beleza. Tá? A gente pegou umas imagens aí e a gente quer jogar aqui na tela justamente pra você dissecar. E narrando aí que é o que a galera gosta. É o Galvão Bueno. É o Galvão Bueno. Isso, ó. Aqui temos a trajetória dele. Ó. Tá a Terra ali, ó. A gente tá exatamente nesse momento. Pum! Aí, ó. Que ele tava lá atrás do Sol e o 13 Atlas está em direção, ó. O último planeta que ele vai passar perto vai ser Júpiter. E depois vai sair pra todo sempre do Sistema Solar. E aí, acabou. 13 Atlas. 13 Atlas acabou. Só 7 bilhões. Ou acho que nunca mais nunca volta. mais. Nunca mais volta. Essa seria uma das imagens. Próxima produção pra gente colocar aqui. Essa foi captada pela TJO, que é uma sonda marciana que está lá em Marte, né? E o interessante dessa imagem é assim, a gente não vê muita coisa. Mas o brilho dela é muito forte, né? É muito forte. Ela está calibrada para fazer fotos na superfície marciana, da superfície marciana. Então ela está acostumada com muita luz sendo refletida por Marte. Então o 13 Atlas, com esse equipamento, ele tem um brilho muito fraco. E ainda conseguiram pegar o 13 Atlas, né? Mas não dá para fazer muita ciência dessa imagem, não tem muitos dados, mas eles conseguiram captar, fica aí o registro do TJO. Foi quando ele passou a 30 milhões de quilômetros de Marte. Essa outra imagem é um time-lapse que foi feito lá no Gemini Salt, no Chile, e essa imagem mostra a cauda do 13 Atlas. E o legal da história dessa imagem foi o seguinte, que ela foi captada ao vivo, com alunos que estavam fazendo ali um projeto, né, educacional, mostrando os astrônomos captando os dados ao vivo, né? Então eles viram os cientistas observando 13 Atlas e captando essa imagem ao vivo. Um monte de aluno ali viu. Aí dá pra ver bem a cauda. Dá pra ver bem a cauda. Tá com cara de cometa. Sim, não, aí tá com cara de cometa mesmo. E outra coisa que eu ia relatar, você falou aí na questão de Marte. 350... A distância... você falou de Marte. Que foi captado ali, 350... Aí tava, ali, quando foi captado em Marte, o 13 Atlas estava 30 milhões de quilômetros 30 milhões, 30 milhões. Foi o mais próximo ali, de Marte. 30 milhões de Marte. Isso. Porque a gente vai chegar na Terra que tá rolando algumas especulações... Que vai atingir a Terra. Que vai atingir a Terra. Bom, vamos chegar daqui a pouquinho aí. Próxima... Essa é legal pra gente desvendar. Essa aqui é bem legal. Infelizmente eu esqueci o nome do autor, porque isso aqui foi um astrônomo amador que pegou. Ele... Na verdade, não sei nem se é astrônomo, porque você pode entrar no site da NASA, pessoas falam, né, que a NASA esconde as coisas. Todos os dados lá que eles captam são públicos. Você pode pegar as imagens e processar você mesmo. E o cara ele foi pegando as imagens e como ele sabia as datas e a localização no céu que o 13 Atlas está, ele conseguiu achar o momento que o 13 Atlas passa no céu de Marte. Então tá aqui, ó. Esse é o 13 Atlas. Ô, Chuaza, outra pergunta. Ó, vai vendo aqui, ele vai dando play. Aí tem uma luzinha lá no canto que ela acende e apaga, tá vendo, ó? Pode ser ruído, pode ser... Pode ser ruído? Pode ser pixel, ruído. Não pode ser um OVNI, não? Acho que não. Tudo isso. Acho que não. Não, mas você percebeu. Ó, então, você fala assim, cara... Essas imagens, como eu falei, elas são captadas, né, a milhões de distância da Terra. Então ela tem toda uma viagem desses dados chegarem até aqui. E às vezes esses arquivos são corrompidos na viagem. Então às vezes tem um pixel que some, alguma coisa. Mas o 13 Atlas dá pra ver aí. Tá. Passando. Próxima aí, porque eu fiquei suspeito ali, viu, daquela sempre luz. tem. Essa imagem também foi alguma pessoa que foi pegar os dados que a NASA deixou disponível lá no site dela. E ela pegou essa imagem justamente no momento que estava tendo a maior aproximação do 13 Atlas de Marte. E divulgou, isso aqui parece ser o 13 Atlas. E aí as pessoas falam, nossa, então o 13 Atlas tem esse formato? Meu Deus do céu. É um charuto. O que acontece aqui é a exposição. O 13 Atlas está se movendo e aqui as imagens foram captadas com grande exposição.
né, para pegar mais luz. E aí, como ele está se movendo, a luz... Sabe quando você vai tirar foto em grande exposição de carro passando Sim. na rua? É a velocidade ali. O farol fica fazendo um Sim. risco? É basicamente isso. Porque não tem como saber, tipo, se ele é formato de charuto. É só a luz ali mesmo. É uma bolinha, né? É. Próxima. É a mesma imagem, só que com outro tratamento, né? Essa daí é... Essa é aquela que a gente viu agora há pouco, quando o 13 Atlas estava a 30 milhões de quilômetros de Marte, só que agora com várias fotos, fazendo um movimento. Então tá ali, ó. Nessa época, olha o que o pessoal fez. Tá aqui, né? O objeto passando. O pessoal pegou essa imagem, deu um zoom absurdo, e aí ela ficou toda estourada. Ela parece o filme lá do Minecraft, né? Isso! Craquelou tudo. Tinha aquela nave do Star Wars do Império, os vilões o Fighter, o TIE Fighter. Tinha gente falando, tá parecendo uma TIE Fighter, não sei o quê. E não, gente, é pixel estourado. Se você pegar um Super Mario e dar um zoom enorme nele, ele vai ficar todo estourado também. Se pegar essa tela preta e dar um zoom e depois clarear ela, vai ver que estourou tudo ali, Mas não foi tem um grande como. feito, que nem eu falei, o TGO, ele não foi feito pra fazer esse tipo de observação, Sim. né? E ele conseguiu captar o 13 Atlas passando. Tem mais alguma aí, produção? Essa é a polêmica. Essa daí É a polêmica. Quando o 13 Atlas começou a pipocar na internet, havia uma grande expectativa de quanto o James Webb fosse fazer a sua imagem. O James Webb, todo mundo sabe que é um baita de um telescópio, tá cada vez indo mais no passado do universo para saber como é que foi o Big Bang e tudo mais. E ele ia fazer essa observação. Então ele fez, e tá aí os dados. Eu queria até falar que estavam censurados. E as pessoas ficaram assim, caramba, mano, a imagem do Hubble tá melhor, olha só isso, parece um pixel, Super Mario, sei lá. O filme Não, Super Mario tá bonito. É o filme da Kodak quando queima, lembra? Total. O negativo, deu pau no negativo. Fez uma gema de ovo frito ali, enfim. Aí as pessoas ficaram desapontadas. Só que o James Webb, ele não foi construído para ver objetos entrando dentro do sistema solar. Isso aqui é um dado da câmera de infravermelho dele. Então, isso aqui, para o cientista, cada pixel tem uma informação. Que nem a parte que está mais vermelha e amarela é a parte que está mais quente. Tudo que está azul e roxo é a parte que está mais fria do 13 Atlas. Então, o núcleo está ali mais quente porque está sendo aquecido por conta do Sol. E essa coisa toda azul aqui é a poeira. E as cores também, os pixels, eles mostram qual é a composição química. Foi até com as imagens do James Webb que descobriram que tinha muito CO2. Então, para o cientista, isso aqui é fantástico. É né? ouro. É ouro. É ouro. Tá cheio de dados aí que eles podem tentar entender qual é a composição química do 13 Atlas e a densidade dele. Né? Essa parte mais amarela ali é a parte que é mais densa, que é onde está o núcleo dele. Para nós amadores aqui, ficamos tristes. Super Nintendo. Next, próxima. Essa foi feita num observatório, se eu não me engano, na Espanha, que mostra a cauda do 13 Atlas mudando de posição. Naquela já de cima, ele ainda está na anticauda, e conforme vai passando ali em cima tem as datas, né? Agosto, setembro, né? A cauda que estava para aquela direção, aos poucos ela vai ficando para trás. Então, foi aquela explicação que eu estava falando para você, que o 13 Atlas, quando ele está vindo por conta do ângulo, parece que ele está com uma anticauda, mas na verdade é por conta do ângulo. Aí, conforme ele foi se aproximando do Sol, o vento solar começou a empurrar essa poeira para o sentido oposto dele. E aí a gente tem uma cauda característica aqui na última foto, que foi feita em setembro. E ali dá pra perceber, parece tipo, que a cauda ainda soltou um raio de luz ali mais pra trás. É o fragmento, né? É fragmento, é poeira. Ele tá mandando muita poeira pra ir embora, né? O ponto preto é o núcleo dele, né? Então, toda essa coisa mais branca ali é o coma, é a nuvem de gás que tá em torno dele. O 13 Atlas deve ser bem pequeno, tem gente falando que ele tem ali uns 500 metros. O que a gente vê dele é o coma, que é a grande nuvem de gases que está em torno dele. Mas ainda vão estimar, né? O Avilobi falou que ele tem ali uma massa de 33 bilhões de toneladas, né? Vamos ver se confirma depois o periélio. Próxima. Essa daí depois a gente vai falar, depois a gente volta nessa produção. Essa também foi imagens que as pessoas pegam... não, isso aqui acho que foi um observatório que captou, um astrônomo amador que conseguiu captar o 13 Atlas da casa dele. Então, pessoas com equipamentos, digamos assim, baratos, conseguem fotografar o 13 Atlas também. Só que não vai ficar igual a imagem da NASA. Mas dá para observar. É uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar sobre o trabalho dos astrônomos amadores, porque as pessoas ficam nessa coisa, as grandes corporações vão censurar os dados, não sei o que. Não tem como censurar, porque tá o mundo todo olhando pro 13 Atlas. Então, todo mundo que tem um telescópio e tem um pouco de entendimento vai tentar captar esse cometa.
É assim, o cara tá entendendo ali, pra gente que é amador, não tá entendendo nada, né? Ele queria falar assim, ó, tem um pontinho ali. Hoje, tipo, eu acho que o Steralium é um grande programa de monitoramento, não é monitoramento, mas de localização de astronomia, que você pode, por exemplo, quero ver onde é que tá Júpiter hoje. Você vai no Stellarium, coloca lá Júpiter, ele vai mostrar onde é que ele tá no céu. Se eu não me engano, tem programas que já conseguem identificar o 13 Atlas. 13 Atlas, onde ele tá agora? O programinha mostra. Aí você tem um telescópio, um rotor, você consegue já direcionar diretamente onde ele tá no céu. Legal. Então, aí é bacana. Vamos pro... Isso daqui é legal. Isso aqui é legal. É o que pode acontecer com o 13 Atlas. Lá em Júpiter. Isso aqui foi em Júpiter. Em 1994. Teve o Shoemaker-Levy 9, que foi detectado por astrônomos amadores também. Era um casal, Shoemaker-Levy. E eles estavam lá, nossa, tô vendo uma coisa estranha chegando perto de Júpiter. Aí acionaram lá o Minor Planet Center, mandaram os materiais, e todo mundo ficou louco. Meu Deus, o que tá acontecendo em Júpiter? Ele vai ser bombardeado. Então a gente conseguiu acompanhar em tempo real essa bordoada que Júpiter tomou. E aí, ele era um cometa inteiro. Aí, por conta da grande gravidade de Júpiter, ele foi se fragmentando. Ele começou a rachar e se fragmentou em vários pedaços. E os pedaços atingiram Júpiter, deixando com umas manchas escuras. Não sei se você lembra. Sim. Tinha a revista super interessante. Ela colocou na capa. E se fosse aqui? Né? E tava lá na capa Júpiter com as manchas escuras. Porque Júpiter é gigantesco, né? E fez umas manchas nele. Então, se fosse aqui, a gente, né? Destruído mais que um estado, vamos dizer. Muito mais. Se ele fez aquela mancha enorme em Júpiter, mano. Imagina. Aqui E o 13 Atlas, ele vai passar por... O último planeta é... Júpiter. E aí ele pode também acontecer isso. Então, pela rota que ele tá agora e pela distância que ele vai passar, dificilmente ele vai ser atraído por Júpiter. Né? Se ele tivesse numa rota que deixasse ele mais próximo de Júpiter, por conta da sua gravidade, ele ia acabar atraindo ele. Júpiter, na verdade, salvou a Terra de várias bordoadas, né? Porque como ele tem muita gravidade, muitos dos objetos, asteroides e tudo mais, que poderiam vir para cá, são atraídos pela gravidade dele e caem lá. Então ele é meio que um escudo da Terra. Por conta da gravidade dele, ele acaba atraindo. O 13 Atlas vai passar muito longe de Júpiter. Obrigado, Júpiter. Vamos agradecer, Júpiter. Parceiro mesmo. Parceirão, segura a bola. Não recebe nada. Faz hora extra há 4,5 bilhões de anos. Fica ali e segura a bronca da Terra. Tem que segurar a bronca da Terra aí, hein, Júpiter? Fica firme, hein? Agora você falou uma coisa bacana, né? Que a gente entrou. Eu ainda vou falar da NASA. Mas eu queria entender de você justamente essa questão das fake news. Para atingir a Terra, a Lua tá quantos... Em média, uns 400 mil quilômetros da Terra. A Lua. O 13 Atlas vai passar o mais próximo da Terra quanto? Precisamente falando, 268 milhões de quilômetros da Terra. 260 milhões. E a Lua está? 400 mil. 400 mil para 250 milhões. É muito longe. É muito longe. Então, Então, galera, fiquem tranquilas. Muito longe. Vai até ser Pode ficar tranquilo aí, porque, É até difícil de observar ele, porque por mais que ele esteja perto da Terra, né? Cara, Marte, ele tá em média, quando ele tá mais próximo da Terra, ele tá a 60 milhões de quilômetros da Terra. Calma, Marte deu quanto mesmo? Marte, quando o 13 Atlas passou perto de Marte, foi 30 milhões. 30 milhões. 30 milhões. E não apresentava risco nenhum pra Marte, 30 milhões. 30 milhões. A Lua... Tá 400 mil. Em média. 30 milhões, 400 mil. E porque a órbita da Lua é elíptica, então esse número vai mudando, né? E ele vai passar 250 milhões. Da Terra vai ser praticamente 270, que é 268 milhões. Cara, é muito longe pra galera ficar, mas muito longe. Então, cara... Não gastem seu cartão de crédito, por favor. Então, cara, isso é culpa do algoritmo da internet. Tem gente que reclama... das minhas thumbnails. O Schwarza coloca aquelas thumbnails malucas com aquela cara de assustado e o cometa explodindo. Né? Cara, se pra você ir lá e ter informação de qualidade. Então, o que acontece? O algoritmo, ele quer que todo mundo faça conteúdo igual. Sabe? O Instagram, por exemplo. Instagram, todo mundo faz conteúdo parecido com um do outro. A forma de falar, as thumbnails, o timing, muito parecido. E é assim que o algoritmo entrega as coisas. Se ele não está fazendo o que a trend está pedindo, o que todo mundo está fazendo, você é excluído. No YouTube, acontece a mesma coisa. Quais os vídeos que tem mais engajamento? São aqueles vídeos que chamam a tua atenção. Que você olha para a thumbnail e fala, tem que ver isso aqui. Se eu não faço isso, ninguém vai ver meu canal. Então eu tenho que fazer o que todo mundo faz. Só que, até o bait que eu uso às vezes, eu não engano ninguém. Por exemplo, eu pego lá uma frase que o cientista falou
no artigo. Eu falo que nem o vídeo de ontem, o que foi o tema de ontem? Sei lá, 13 atlas. Eu acho que foi. Eu falei que era amanhã é o grande dia. Nem foi um clickbait. Amanhã é o grande dia porque é a aproximação dele. Então só coloca lá minha cara, aquelas cores mais vivas, porque você tem que fazer isso, senão o algoritmo não entrega seu conteúdo. E ficar pregando para convertido, você não vai atingir quem realmente precisa escutar, que são as pessoas que acreditam na teoria da conspiração e tudo mais. Então, você tem que fazer isso. O Sérgio Sacani, se você reparar no canal dele hoje, ele tem feito thumbnails mais chamativas também. Porque é isso, é algoritmo. E o que acontece? Essas informações de tipo, o 13 Atlas vai atingir a Terra, o 13 Atlas é uma nave, não sei o quê, isso gera um engajamento incrível. 2.000 comentários, muito compartilhamento. Olha só o que vai acontecer. Então o algoritmo entrega o que tem engajamento. Entendeu? Então, essas informações têm muito mais alcance do que a informação que está tentando esclarecer o que está acontecendo. Entendeu? Então, se você não usa um pouco dos recursos daquela pessoa que está espalhando a fake news, pelo menos visualmente usar um pouco, você não atinge essas pessoas. Entendeu? Então, o que acontece? Essas informações, elas... Mano, por exemplo, teve essa questão do 13 Atlas atrás do Sol. Né, que ele apareceu antes da hora. Quem tá falando isso aí tá tendo milhões de visualizações no TikTok, mas não, a pessoa tá bombando. O meu vídeo acho que tá com 70 mil. É um número legal? É um número legal. Mas muito longe da galera que tá falando que, não, ele acelerou e saiu de trás do sol. Porque o algoritmo faz isso. Tem engajamento, ele não quer saber se a notícia é real ou não. Tem engajamento, ele espalha. Então, essas informações circulam muito mais facilmente. Isso é uma parada triste, se a gente for analisar. É triste, cara. Faz um trabalho sério. Sim, cara. Hoje... Eu tô há 14 anos na internet, né? Há uns 4 anos atrás, a gente não usava esse recurso. Eu lembro que eu fiz um vídeo de física quântica que tinham fotografado um átomo, alguma coisa assim, e o vídeo deu 250 mil views. Não tinha imagem chamativa, a thumbnail, era tipo uma imagem técnica até. Tinha uma chamada normal, cientistas conseguem fotografar um átomo. E o vídeo deu 250 mil. Se eu fizesse esse mesmo vídeo hoje, ele ia dar 20 mil. Porque o YouTube, ele ficou uma plataforma ficou muito concorrido. E aí o algoritmo vai trabalhar... Ele otimiza. E ele vende pra quem tá entregando. Então, exato. Tipo, tá entregando a fake, vamos pra fake. Tá então, entregando entenda real. Que hoje a gente tem YouTube. Não, naquela época, há 5 anos atrás, só tinha o YouTube. O Instagram não era uma plataforma ainda muito relevante de vídeos. Era mais foto. Então o YouTube tava nadando sozinho de braçada. Aí surgiu o TikTok, e aquela revolução. O Instagram começou a fazer o Reels. Então agora o YouTube não é a única plataforma que tem vídeos para a pessoa assistir. Então ele tem ali uma grande concorrência. Então o que eles fazem? Eles otimizam. Você gosta disso? Especificamente isso? Então é só isso que a gente vai entregar para você. Então, no caso do YouTube tem muita questão do engajamento. Tem muitos comentários, muita curtida, muito compartilhamento. Também vamos entregar isso. Dentro do teu nicho vai vir sempre o que tem mais curtida, o que tem mais engajamento. E geralmente é quem exagera. É que chuta o balde e vai falando um monte de mentira. Entendeu? Então, é um ambiente um tanto até tóxico. Se você não tiver com um psicológico bom, cara, você desiste. O que eu vejo de gente que desiste... Mano, que eu comecei em 2011. Nossa, no meio do caminho eu já vi muita gente que acabou desistindo, cara, porque não tem psicológico pra lidar com isso. E aí, no caso do 13 Atlas, que é um caso polêmico, né? Aí você tem que lidar com os haters. Né? Que a galera... Eu sou citado em vídeos de conspiração falando lá que eu sou o advogado da NASA. Então, a galera vem citada no meu canal pra me xingar. Então é o seguinte, galera, você que tá assistindo o TikTok já sabe. Quer um conteúdo de qualidade, sério, com informação sérias mesmo? Segue lá, ó. Tá aqui embaixo o canal do Schwarzer. Tá? O link tá aqui, só seguir que você vai entender mesmo sobre o 13 Atlas e outros cometas e outros objetos que vai aparecer mais cometas, viu? Porque vai inaugurar... Já tá funcionando, né? Mas eu acho que ele não teve uma inauguração oficial. O Vera Rubin, lá no Chile, que ele é muito potente. Ele é um observatório... Mano, se você ver a foto do observatório Vera Rubin, você fica com medo. As pessoas ficam parecendo umas formiguinhas perto dele. Ele tem um espelho gigantesco. E ele vai ser capaz de... A gente, de tempos em tempos... Esse é o terceiro objeto interestelar. Então a gente tem uma dificuldade de ver esses objetos. Com o Vera Rubin vai ser mais fácil. Então, acredito que a galera da conspiração vai ter muito 13 Atlas aí pra ficar fomentando o medo das pessoas. Então vamos chegar agora na NASA. Vamos lá. É verídico que a NASA lançou um alerta para a defesa planetária? Vamos lá. A NASA não emitiu um alerta, né? O que aconteceu foi o seguinte. Tem uma entidade que se chama Alerta
Agora eu esqueci o termo, mas eu lembro que tem alerta no nome. IA, International Asteroid Warning Network. Então tem warning no nome dessa entidade, né? E ela fez uma publicação no Minor Planet Center, que é um repositório de, por exemplo, eu sou observador, eu sou um astrônomo amador ou um astrônomo profissional. Eu fiz aqui uma observação, vou colocar lá. Para quem quiser também pegar os dados e fazer ciência, tá lá disponível a todo mundo, tá aberto, é público. E eles fizeram uma postagem nesse local, no Minor Planet Center, convocando astrônomos do mundo inteiro para fazer uma observação do 13 Atlas para calibração de instrumentos, porque é um objeto que está visível, né? E é um treino. Vamos tentar seguir esse objeto com nossos instrumentos. Então, aproveitem a oportunidade para calibrar. Então, o nome dessa entidade tem um warning nela, né? Só que não quer dizer que aquele comunicado era um alerta. É que o nome da entidade tem um warning no meio, porque eles fazem um trabalho de monitoramento de asteroides. Mas aquilo era uma convocação para uma observação de teste. E eles fizeram convocação para o mundo inteiro. Quem quiser participar, venha. Não, eles nem chamaram institutos que nem NASA, eles não chamaram. Chamaram mais o pessoal amador mesmo, né? A NASA estaria ali no meio por conta que, não sei se ela financia, mas tem alguma relação, assim, distante. Então, se você for no site da NASA, não tem nada de alerta. Só que alguém, não sei, acho que foi no Reddit. Reddit é uma loucura, gente. Lá é a fábrica de fake news. Alguém no Reddit viu essa postagem e falou: gente, o sistema de alerta de asteroides tá falando pra gente monitorar o 13 Atlas. Meu Deus, e isso não saiu em lugar nenhum. Eu lembro que a postagem foi assim: por que a NASA não fala sobre isso? Tá escondendo. Apocalipse. Entendeu? Aí isso explodiu. Quem falou disso na época deu muita view. Aí eu fui lá, fiz o vídeo. Gente, não é bem assim. Esse alerta, ele não foi emitido agora, ele sempre existiu, ele tá sempre ativo. Fala que ativaram. Não, é uma entidade que tem esse nome no meio, então tá sempre ativa. Entendeu? A NASA, né, ela você vai no site, ela não tem nada de alerta. Só que, é que eu falei, quando você explica, até que o vídeo teve bastante views, o meu vídeo, acho que teve uns 120, 150 mil views, né? Mas quem falou que era um alerta, com certeza deve ter batido aí uns 200, 300 mil. Falando disso daí. Então a galera que quer viver na ilusão, na mentira, vai lá no canal vizinho. Aí fica assustado. Aí ficou muito assustado, vai lá no seu canal. Vai lá no meu canal. Mas é o que geralmente acontece. A galera vai ver. Meu Deus, Apocalipse, vou lá ver no Schwartz, ele vai confirmar isso aqui. Eu nunca confirmo. Puxa, vou dormir tranquilo. Vou ver filme de terror. Fico muito assustado, calma aí, vem. Eu fico falando, gente, essa galera que vai lá me xingar, eu quero ver se ela vai ter a mesma energia pra depois pedir retratação. Você não falou que era uma nave? Aí, cadê a nave? Tem gente falando que, por exemplo, no dia 29 de outubro, ia ser o momento do contato. Não, é dia 29, contato. Ele vai entrar na mente de todo mundo e vai falar: boa tarde, eu sou o 13 Atlas. Entendeu? Cadê? logo vai ser o dia 30 e nada. Vai lá cobrar essa galera, mano. Vai lá cobrar essa galera. Entendeu? Quando o pessoal fica me xingando, pega essa mesma energia e vai lá cobrar a retratação. Faz uma retratação aí. Fala aí, gente, errei, tava doidão, não era nave. Agora, sobre os objetos que caíram nessa semana. A gente vai jogar. Foi na Rússia, né? Esse foi em Moscou. Teve Vitória da Conquista, Brasil. O Brasil foi premiado. Foi premiado, Brasil, Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. E teve mais outro, foram 3. Acho que teve na Bahia também, se eu não me engano. Eu sei que tem vários registros. Que aí chama do lixo que eles falam que ficam ali, né? No começo, quando eu vi esse aqui, eu achei que era um bólido. Né? Por conta que quando o bólido cai, ele fica com essa cor esverdeada. O bólido é bólido? Bólido. Meteoro, bólido. Meteoro, bólido. Eles têm esses nomes, né? Não é o lixo espacial. É o meteoro mesmo. É meteoro mesmo. Esse daí... Então, no começo, por conta do padrão dele, eu achei que era um bólido. Né? Porque tem um elemento químico presente nele que deixa ele com essa cor esverdeada. Né? Só que esses rastros que ficam atrás dele, esses fragmentinhos, me deixou com a pulga atrás da orelha. Aí meu colega da Abramon, o Marcelo Zurita, ele investigou, ele tem uma rede, ele faz parte, na verdade, de uma rede de monitoramento de asteroides, Abramon, e o trabalho dele é pegar esses objetos e investigar o que são. E ele descobriu que, na verdade, esse objeto aí era um satélite chinês que ficava orbitando a Lua. Aí ele foi desativado, a gravidade da Terra atraiu ele e ele caiu aqui. E fragmentou na atmosfera por aquela coisa que eu falei, que por conta da velocidade, o atrito com a atmosfera faz esses objetos despedaçarem. E aí acaba brilhando dessa forma. E em Vitória da Conquista também foi realmente a mesma coisa. Então, no caso, só explicando, essa cor verde,
quando é um bordo, quando é um cometa, Tá. geralmente por conta do magnésio presente nele, né? Como aqui não é um cometa, então é alguma coisa que estava presente aí, sei lá, no combustível do satélite ou qualquer coisa do tipo. Aí, na Vitória da Conquista, esse mesmo amigo meu, lá da Bramon, aliás, um abraço pro Marcelo, ele falou que era um estágio de um foguete chinês, que também entrou em processo de reentrada e faz essa coisa, parece os Transformers chegando na Terra, né? E isso é muito comum, cara, porque cada vez mais a gente vai ver objetos artificiais tendo processo de reentrada. Por quê? O Elon Musk, ele quer colocar, não sei se era 200 mil, eu sei que é um número absurdo de satélites de Starlink, né? Hoje já tem, acho que mais de 10 mil orbitando a Terra, eu não lembro o número exato, mas é na casa dos milhares, entendeu? E ele quer colocar cada vez mais. E obviamente que quando esses objetos eles vão entrando em desuso, eles são atraídos de volta pela gravidade da Terra, são atraídos de volta, e aí acaba fazendo isso daqui. Nessas reentradas, e aí as pessoas ficam assustadas, né? Porque é um negócio que chama atenção. Só que geralmente é ou lixo espacial, ou bólido mesmo, cometa que cai. Olha, eu não lembro qual é o número exato, mas acho que é uma ou 2 toneladas de material espacial que cai na Terra por dia. Tá, então explica pra galera de casa, esse material, quando ele cai na Terra, ele pode gerar algum dano à sociedade? Depende do tamanho. Depende do tamanho. O que acabou com os dinossauros, ele tinha 10 quilômetros de diâmetro. Então, é enorme, 10 quilômetros. Era um bicho gigantesco que caiu, mandou material pro céu, esse material ficou na atmosfera, tampou o sol, inverno nuclear, e os dinossauros morreram. Sem contar os que estavam no local, né? Que foram esmagados, né? Que Deus o tenha. Agora, tadinho dos dinos. Pô, Família Dinossauro tinha um final muito triste, cara. Era isso, não era? Acho Era que essa parada, né? foi. Que eles sabiam que ia acabar, que ia vir um asteroide, e terminava com eles, vamos esperar aqui a morte. Falei, caramba, é pra criança. Como é que pode, Como é que né? pode? Era isso mesmo. Mas então, depende do tamanho. Tem um asteroide que pessoas estão com medo, que é o Apophis, que em 2037, se não me engano, 2037, ele vai ter uma aproximação com a Terra. Apophis. Ele vai ter uma aproximação com a Terra em 2037, e quando ele foi descoberto, em 2004, as primeiras estimativas é que ia ter colisão. Eu lembro que foi um surto. Meu Deus, é apocalipse. Ele tem 300 metros de diâmetro. Acho que é mais ou menos 300 metros. E acho que é 360 metros. Assim, você pensa, o dinossauro tinha 10 quilômetros. Então isso aí vai ser fichinha. Um objeto desse tamanho, ele acaba com uma cidade. Fácil. Se cai numa metrópole, acabou aquela metrópole. Só tem que monitorar. Tem que monitorar. Só que o Apophis, então o que aconteceu? Ele foi descoberto em 2004 e aqui os cientistas fazem? Eles vão refinando a órbita dele. Vão esperando ele passar de novo e vão pegando os cálculos, vão comparando um com o outro para refinar a órbita. E aí eles chegaram à conclusão que não. Ele vai chegar numa distância segura da Terra, né? A distância segura da Terra é uma distância mais ou menos entre a Terra e a Lua. Se eu não me engano... eu não lembro o número exato, cara. Mas é uma coisa entre a Terra e a Lua. Tá aí, ó. Tá, 381 metros. É o tamanho dele. Mas ele entrando na atmosfera, ele diminui. Depende do ângulo. Se ele entrar muito de cara com a Terra, não vai diminuir muito, não. Se ele cair meio rasante, aí vai queimar. Então depende do ângulo também. Mas se ele cair aqui pelo tamanho dele, é equivalente a várias bombas atômicas explodindo ao mesmo tempo. Olha lá, ele tá ali, na casa de Vênus ali. Isso. Por enquanto, né? Aqui é onde cruza. Né? E aí, ele vai passar bem perto, mas seguro. Não vai dar pra observar, tudo mais. Vai mais distante que a Lua, então. Ele passa. Cara, eu acho que era entre a Terra e a Lua. Próximo, então. Relativamente próximo, mas não corre porque a Lua até hoje a gravidade não puxou, não vai puxar esse... eu tenho que ver com certeza, mas eu acho que é uma distância entre a Terra e a Lua. E a galera já começou a lançar já na internet? Olha, 2037 vai acabar. Por enquanto ainda não. Não. Porque é uma coisa que tá mais distante. Quando for 2037... Aí segura. Ixi, aí vai ser loucura, cara. Aí, 2037 não, 2027. 2027, perdão. Vai ser 2027. Não, eu que errei. Eu que falei 2037, 2027. Em 2027 já vai ter essa aproximação. Aí depois, de 2060 e pouco, vai ter outra aproximação dele. Então tem gente que vai fazer dívida já pra 2027. Porque essa galera que tá falando que o 13 Atlas é uma nave, vai vir... Gente, sobre essas datas do Apophis, depois conferem aí, que eu tô tentando lembrar de cabeça. Mas é isso. 2029. 2029. Pronto. Então, 2029. Errei por 2 anos. Então, quando for 2029, essa galera que tá falando que o 13 Atlas é uma nave, vai começar a falar do Apophis. Então se preparem que vai ser o mesmo surto, né? E gente maluca achando que é Jesus vindo em cima do Apophis.
E aí começa tudo de novo, essa loucura. Você né, cara? Teve um... Ó, o último surto, o surto que teve antes do 13 Atos foi a esfera de Buga. Você se lembra? A esfera de Buga. A esfera de Buga foi um surto. E aí, como é que ficou a esfera de Buga? Descobriram? Cara, descobri. Que era... Era uma linha de pescador levando a bola. Cara, eu quando vi esse vídeo, o primeiro vídeo, eu falei, tá estranho, porque o vídeo tem corte, né? Você não vê o cara, a bola caindo e o cara vindo e pegar. Tipo, ela cai e depois corte, vem o cara, esse é o Vera Rubin. Bonito, hein? Aqui ele ainda estava sendo construído, Sim. né? Aí ele é enorme. Que imagem bonita, hein? É. E ele vai ser capaz de encontrar outros objetos interestelares, né? Quando eles entrarem. Mas na esfera de Buga, ele começou aquela coisa meio estranha. E aí eu percebi que o Jaime Maussan, que é um ufólogo famoso lá no México, se envolveu na história. E ele é conhecido por estar envolvido em várias fraudes, né? Tinha aquelas múmias de Nazca, que era um monte de animal, um monte de pedaço de animal grudado. Ali. Ele fez um boneco. Eu vi lá no seu canal, isso aí ficou legal. E aí agora ele veio com essa questão da esfera de Buga. Aí começou a falar que, ela tá emitindo um sinal de rádio. Só que ele usava equipamento que não era próprio para fazer aquele tipo de detecção. Vários profissionais iam nos meus comentários, a ela aí. E, cara, essas escrituras em torno dela, eu fui pesquisar e eu descobri que tem coisa do Futurama, coisa de Mass Effect, jogo de PlayStation. Caramba, o negócio é muito mal feito, cara. Sabe, sem contar o acabamento, né? Os alienígenas eles trabalham com marreta e... Cara, sabe? os caras... Mas tudo isso pra views e gerar Então, no caso pânico. do Maussan, ele tem visto que ele tem um canal dele, né? Tem um canal de TV, a Maussan Television. E ele aparece na imprensa, dá um monte de entrevista, ele ganha lá os 5 minutos de fama dele. E aí, os youtubers aqui do Brasil começaram a farmar em cima também. Eu farmei, obviamente que eu farmei em cima também, porque era um assunto que tinha uma demanda, as pessoas me pediam pra falar disso, só que eu sempre muito cético, sempre sendo xingado. E aí teve um vídeo que ficou muito claro, né, que ela começou a aparecer em vários lugares, né, tinha um vídeo que era, as esferas estão indo resgatar a outra esfera, tinha 3 esferas indo pro prédio onde tava, eu falei, meu Deus do céu, esse é Simpsons agora? Aí teve um vídeo que se você dá um zoom, você vê a linha brilhando, ela reflete a luz do sol. Aí pra mim matou, falei, gente, não vamos falar dessa esfera, tá aqui o cabo. Não tem mais o que falar. Pronto, é fraude, mais uma fraude do Jaime Maussan. Tá aqui o cabo, tá visível aqui o cabo, acabou, fim da história. Não falei mais da esfera de Buga. Aí teve gente que ainda continuou falando, não, ela mandou, ela tá tentando se comunicar com alguma coisa que tá na órbita da Terra. Muito lorota, cara. E você analisando tudo isso, chegam mais de 5 mil e-mails ali pra você, que a gente sabe disso. Você recebe muito material. Muito, cara. Tem umas coisas assim, tem gente que me manda foto de Vênus. Porque Vênus, dependendo da época do ano, ele brilha muito no horizonte, brilha pra caramba. E tem gente que não tá acostumada, não tem costume de olhar pro céu. Aí vem Vênus, Jorge, eu vi uma coisa brilhando aqui, aí me manda, é Vênus. Eu falo, cara, é Vênus. Não, mas não sei o que. Cara, vai nesse mesmo horário, olha, ele vai estar na posição X no céu. Aposto com você. Aí no dia seguinte o cara vai lá, tá no mesmo lugar. E dentro de tudo que você já viu no seu canal nesses 14 anos aí, você acredita, Schwarza, que existe vida fora da Terra? Acredito, cara. Eu acho. Vida inteligente. Inteligente, cara, eu acho que pode vir a existir, pode ter existido, pode coexistir. O que acontece é que o universo tem 13,8 bilhões de anos, sabe? Então, vamos pensar nesse ponto. Ele é muito velho. Então, antes da Terra, o 13 Atlas tem 7 bilhões de anos. Né? Antes da Terra pode ter existido outros planetas que tiveram condições favoráveis à vida que surgiram, evoluíram, se dizimaram e a gente nunca vai saber deles. A civilização humana, ela existe há um pouco mais de 200 mil anos. Antes disso era animais mais pré-históricos, tudo mais. O humano moderno está aqui há um pouco mais de 200 mil anos. Então a nossa história é muito recente. Tem uma analogia que o Carl Sagan fala, que é o calendário cósmico, né? Que o momento que a gente está vivendo aqui é um último segundo desse calendário. O 1º de janeiro seria o Big Bang, não. A formação da Terra. Não, acho que era cósmica, era Big Bang. A Terra só apareceria, cara, lá no final do calendário. Né? Depois a Terra aparece no dia 20 de dezembro. Então, a gente está há pouquíssimo tempo aqui. É que pra gente, os números do universo, bilhões de anos, é muita coisa, mas pro universo é nada. Entendeu? Então, eu acho que a vida pode ter existido. Ela existiu, se foi, evoluiu e nunca vai ficar sabendo da gente, a gente nunca vai ficar sabendo deles. Pode coexistir? Pode. No momento, o nosso instrumento não permite que a gente consiga ter contato com eles. Entendeu? Pode existir no futuro? Pode. Depois de a gente passar daqui e deixar de existir?
pode, porque o universo é muito antigo, né? A Terra vai passar, sabe? A Terra vai ter um momento dela, o Sol vai, daqui a 2, 3 bilhões de anos, ele vai se expandir, vai engolir a Terra, acabou. A Terra acabou. A Terra acabou. Nesse cálculo eles falam, né, que a Terra acaba quando o Sol expandir. E quando ele virar a gigante vermelha, já era a Terra. Né? Tanto é que o Elon Musk fala, né? Recentemente ele deu uma entrevista falando assim, a gente tem que colonizar Marte, porque quando o Sol se expandir, Marte vai estar mais distante, né? E ele vai ter uma temperatura mais agradável, de repente. Então vamos para lá, porque a Terra vai ser engolida. Né? E quando ele virar uma gigante vermelha, ele vai ficar menos quente. Então mesmo Marte estando relativamente próximo do Sol, não vai ser tão quente quanto ele era uma estrela amarela. Então ele fala, vamos colonizar Marte, porque um dia a Terra vai ser engolida. Mas daqui a 3 bilhões de anos, né, que o Sol vai aumentar o tamanho dele. E já nós somos embriões ainda perante ao espaço, nossa, né? Cara, se a gente está 200 mil anos, imagina... Nós vamos evoluir, de certa forma, né? A gente fala que a nossa mão vai mudar, porque a gente segura celular. O celular, tem tudo isso que eles falam, as teorias, né? O cérebro vai mudar, então a gente vai mudar, né? A cabeça vai aumentar. É o que falam, né? Uma vez eu conversei com o Pirula sobre isso. Eu falei, cara, que tinha uma imagem que circulava na internet, que era, veja o ser humano daqui a 1 milhão de anos. E eram umas pessoas com olho grande, olho cabeção, não sei o quê. Aí ele falou, cara... porque a evolução, ela assim, ela acontece de acordo com a necessidade que você tem. Né, as girafas, elas evoluíram para ter um pescoço grande, porque as que tinham um pescoço menor não conseguiam alcançar a copa das árvores para comer. Então, elas não conseguiam procriar, e então só conseguia ter descendentes aqui que tinham um pescoço maior. É isso que acontece. Se nada acontecer, a gente vai continuar do jeito que tá. Vai ter algumas mudanças, mas vai ser mínimas, né? Isso segundo o Pirula. Mas se continuar essa galera toda indo pra academia, vai ter muita gente forte. Eu acho que alguma coisa vai acontecer. Por exemplo, a gente começou a crescer mais, porque a gente começou a usar no frango hormônio de crescimento. E isso acabou fazendo as pessoas que comem o frango ficarem mais altas. Nossos antepassados eram menores. Então tem algumas coisas das coisas que a gente come, da nossa cultura, que vai afetar a nossa mudança. Se a gente colonizar Marte, aí sim a coisa muda, porque lá tem menos gravidade, tem 30% da gravidade daqui. Aí, o que acontece? Com menos peso, os humanos que nascerem em Marte... ao decorrer dos anos, eles vão ficar mais altos, bem mais altos que a gente, e com os ossos mais leves, entendeu? Então eles vão ser mais esguios, maiores que a gente, por conta que eles têm menos peso lá. Se eles viessem nos visitar aqui e fossem arrumar uma briga com alguém aqui da Terra, ele ia levar um açúcar, ele ia quebrar ele no meio, porque é osso muito leve. E sem vitamina B12 e sem vitamina D. Então... Não lembra no Dragon Ball que, tipo, tinha a sala do treinamento, que tinha a gravidade aumentada não sei quantas vezes, né? Que o Vegeta ia lá treinar. Então, a gente ia ser o Vegeta, que aqui na Terra tem a gravidade muito maior do que de Marte. Quando um ano marciano viesse pra cá, ia levar uma sova. Schwarz, uma curiosidade. Você sempre foi um cara, assim, mais nerd, sempre foi curioso pelo espaço. Sim. Sempre. Cara, então, que nem eu falei, o cometa Halley, ele... Foi o que despertou. Despertou. Eu fiquei fascinado com isso. Você tinha 7 anos. Tinha 7 anos. E no mesmo ano, teve duas coisas. Teve o cometa Halley e teve a explosão da Challenger, que é a ônibus espacial que tinha professora, foi muito midiático. Então, por mais que seja uma tragédia, eu fiquei fascinado, né? Pô, o ônibus espacial ia pro espaço, não sei o que, pena que pessoas morreram, mas fiquei fascinado. Aí você não parou mais? Não, eu comecei a consumir muita ficção científica, Star Wars, Star Trek, e aí eu me deparei com Cosmos, do Carl Sagan, e aí foi paixão à primeira vista. A gente só tem que ligar pro Elon Musk, pra você já pegar uma nave dele e fazer um tour. Tem o tour na Lua futuramente, né? Tem que ser bilionário, né? Ele vende lá. Teve um bilionário... Ele quer monopolizar o espaço, né? Vender o espaço ali pra... né? Tem conversa sobre espaços na Lua, né? Terrenos na Lua. Tem tudo isso. Mas eu sempre gostei, cara. Aí, Cosmos, acho que foi... Mundo de Bikman também. Mundo de Bikman, muito. Assistia muito. Acho que, em parte, eu faço o que eu faço hoje por conta do Mundo de Bikman. Me inspirava e eu queria ser que nem o Bikman. Eu achava, pô, que legal, o cara é mó descolado e falando do jeito que todo mundo entende, ciência. Então, foi meio que o canal não começou com ciência, né? O canal, ele começou com cultura pop. E aí foi pra ciência, que é o que você realizou seu sonho. Eu falava de videogame e falava de cinema. E aí, eu acho que, na época, deu uma saturada. Todo mundo começou a falar de videogame, tinha aquele monte de gameplays de Minecraft, aquela coisa saturou. E o canal deu uma baixa, né? Aí eu falei, pô, o que eu faço pra reativar esse canal, né? Pra ele voltar a ter relevância. E não tinha muitos canais de ciência na época. Nem o Space Today existia. Tinha o Manual do Mundo, eu acho que já existia. O Pirula já existia também.
Mas de astronomia não tinha muita coisa. Então eu falei, é uma coisa que eu gosto, né, de falar, vou começar a fazer isso. E o canal bombou, cara. Eu fiz o meu primeiro vídeo, que era 10 curiosidades sobre o Sol. E acho que em 2 anos eu bati 500 mil seguidores. Na época eu tinha 100 mil. Então acho que realmente tinha uma lacuna a ser preenchida ali. Sim. Né? E daí o canal, né, tem crescido desde então. Então, e eu, assim, falando de ciência, eu falo desde 2014. Né? 2011 era gameplays e cinema, depois de 2014 foi ciência e tá até hoje. Cara, eu já vou fazendo um convite pra você o ano que vem você retornar aqui, bicho. Bora! Porque você falou do Sol, tem muita coisa pra gente falar do Sol também. Sim, Porque o pessoal... e tem muita conspiração do Sol. Conspiração, você viu? Vai o apagão, a radiação, vai apagar os satélites. Todo dia o Sol explode. Todo dia o Sol explode. Tem que avisar a galera que todo dia ele explode. E tem a questão, né, de... em fevereiro vai ser a despedida do 13 Atlas. A gente pode fazer uma festa de despedida do 13 Atlas. A gente pode fazer a Fazer festa um bolinho aqui. fazer um bolo. O carnaval. Não, virar o carnaval. Virar o carnaval, 13 Atlas. A despedida do 13 Atlas. E aí você já vem falar do Sol, porque tem muita coisa pra falar do Sol. Beleza, gente. Que a galera tá falando aí, tem uns videntes falando que vai ter o apagão, o satélite vai parar, e aí... Cara, é engraçado que tem umas histórias que sempre voltam. Né? A questão do Sol apagar, apagão, é uma teoria que todo ano aparece. Todo ano. Todo ano tem. Sempre eu faço o mesmo vídeo. Gente, ó, estão falando que vai ter um apagão de não sei quantos dias. Não vai rolar. Aí tem o Nibiru. O Nibiru foi esquecido, né? Mas eu lembro que quando eu comecei a falar de ciência, sempre em setembro o Nibiru aparecia. Vai ter o Nibiru. Entendeu? Aí agora os 13 Atlas o meio que ocupou a lacuna e agora ninguém mais fala do Nibiru. E no seu canal já chegou algum vídeo que você falou, meu, esse daqui é verídico? De OVNI. Cara, de OVNI, eu acho que tem um caso que eu não tenho resposta. Que é a Operação Prato. Um caso. Que os outros eu acho que todos eu consegui solucionar, até porque com o advento da IA, tem muita lorota, cara, que o pessoal queria por IA. Então, assim, o caso que eu não consegui achar uma resposta, até hoje é a Operação Prato. Tem algumas hipóteses, né, que era... tinha, como é que era o nome do negócio? É tipo umas operações especiais, onde os militares simulam situações fantásticas para assustar a população local, para de repente desvalorizar um terreno, sabe, evacuar pessoas de lá porque eles têm algum interesse. Isso aconteceu em alguns momentos na história, fez tanto pelos Estados Unidos quanto pela Inglaterra e tudo mais. E tem gente falando que o que aconteceu na Operação Prato foi isso, algum exercício militar com intenção mesmo de assustar as pessoas. Mas a verdade é que a gente realmente não sabe. Tem aqueles vídeos de luzes saindo da água, tudo mais. Eu não sei o que aconteceu ali. Eu queria até ter mais dados. Tem um documentário que saiu recentemente, que eu até fui no Ciência Sem Fim lá do Sérgio Sacani. Eu esqueci o nome do rapaz, infelizmente acabei esquecendo, mas ele fez um documentário muito legal pro Globoplay, que traz mais informações e ficou mais misterioso ainda pra mim, sabe? De relatos de pessoas que falavam que essas luzes entravam dentro da casa, que as pessoas, quando escutavam barulho de helicóptero, elas ficavam tão atordoadas com a Operação Prato que elas saíam de casa com espingarda pra atirar em helicóptero, porque eles achavam que eram essas luzes, eles ficaram realmente paranoicos com essas coisas. Então eu gostaria de saber mais sobre o que aconteceu lá. Então ficou uma dúvida pra você. Pra mim é uma dúvida. E o multiverso, você acredita nesse mundo paralelo? Cara, é assim, tem algumas teorias que falam da possibilidade da existência do multiverso. Teoria das cordas, por exemplo, ela abre margem pra gente especular que pode existir... outras dimensões. Porque o que são a teoria das cordas? Na teoria das cordas eles falam que todos os elementos surgiram no universo por conta das vibrações dessas cordas cósmicas. Elas vão vibrando e vão surgindo os elementos, né? E nessas vibrações tiveram mais de um Big Bang. Teve um Big Bang, outro ali, outro aqui, elas foram vibrando e foram produzindo os Big Bangs. E todos com a mesma configuração. Então foram vários universos que foram surgindo por conta da teoria das cordas, por conta dessas vibrações dessas cordas, né? Eles falam que o universo tem 11 dimensões e tudo mais. É uma teoria que é muito defendida pelo Michio Kaku, que é um cara que tá sempre no History Channel, né? Só que é aquela coisa, a gente não tem como testar, né? Então, a gente ainda não tem meio de testar se isso é verdade. Então, é uma teoria interessante, mas a gente não tem como testar ela. Toda teoria é levada para os filmes, você já percebeu, né? Buraco negro era uma teoria há tanto tempo atrás, né? Quando o Einstein formulou a ideia do buraco negro, ele até falava, não deve existir porque é uma coisa muito absurda. Então, era uma coisa que estava restrita à relatividade geral, estava ali, tinha descrição de como ele era e tal, mas a gente não tinha provas observáveis, né? E era uma teoria que estava lá na relatividade geral. Anos depois, a gente começou a detectar esses objetos. Até em 2017, que tivemos a foto do M87, que foi a primeira foto de um buraco negro comprovando que Einstein estava certo. Existem esses monstros, eles são devoradores de matéria e não emitem luz. Mas até então era uma coisa que estava lá na relatividade geral, estava lá.
E tem outras coisas que estão lá, né? A própria questão da possibilidade de multiverso leva em consideração parte da relatividade geral. Buracos brancos, uma coisa que também é uma teoria que ela se alimenta do que está lá na relatividade geral, mas a gente ainda não encontrou nenhum. Universos em dimensões, terceira, quarta dimensão. Então, a teoria das cordas fala em 11. 11. 11 Tá dimensões. muito mais além. Muito mais além. Só que é aquela coisa, né? Eles especulam isso com base na ciência que a gente tem hoje, mas a gente não tem como testar. A gente não tem meios, instrumentos para testar. E aí você tem essa base que você acredita? Cara, eu acho interessante. Eu gosto de brincar com a possibilidade. Né? Eu gosto de pensar que em um multiverso tem um Schwarza que não veio pra cá, ficou em casa. Tem um Schwarza que não tá falando no YouTube, tava trabalhando com um desenho, que eu era desenhista. E ele não largou o desenho para ir pro YouTube. Então, eu acho... Falam que em cada decisão que você toma, você acaba criando uma ramificação do universo, né? Tipo, hoje eu vou pro podcast. Então, tem uma realidade que eu fui pro podcast, tem a realidade que eu não fui. Então, vai ramificando. E de maneira infinita. Tem até aquela teoria que é da eternidade quântica. Que é assim, supondo que existe multiverso, Sim. né? Várias realidades. Eu morro hoje, mas em algum outro lugar eu estou nascendo. Porque o passado, presente e futuro coexistem. Então, eu tô morrendo aqui, mas tô nascendo em outro, tô na minha vida adulta ali, mas tô velho aqui, não sei o quê. E isso tudo coexistindo no universo. Então, você nunca morre. Porque em um universo tá morrendo, na outra tá nascendo, sabe? Isso é muito louco, né? É muito louco. A minha esposa detesta que eu falo dessas coisas, porque ela fica com ansiedade. Ela, meu Deus do céu, eu não tenho certeza de nada. Não, nessa parada aí eu já sou mais cético. Eu já não. Sabe? Multiverso. Eu já. Não, eu penso assim: pode existir Uhum. um universo paralelo que venha se comunicar com nós aqui. A física quântica é uma coisa muito louca, cara. Ela que abriu as porteiras dessas especulações. O partícula ela pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Elas conseguem interagir, tem uma partícula que está aqui com a gente e outra contraparte dela que está lá em Marte. E o que você faz com ela aqui é a outra parte interage em tempo real. Tanto é que o Albert Einstein, ele falava que, isso não faz sentido, porque como um objeto que está aqui na Terra vai interagir com Marte em tempo real se tem a velocidade da luz? Porque a comunicação tem que passar pela velocidade da luz. É a máxima da física. Nada é mais rápido que a luz. Então, como é que consegue fazer a comunicação de uma partícula aqui com uma que está em Marte em tempo real? Porque ela está em dois lugares ao mesmo tempo. Entendeu? Então, isso vai além da velocidade da luz. É outra pegada. E nós somos feitos dessas mesmas partículas, né? Então, a gente começou a brincar com essas questões, né? E se nós também podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo? Se tem uma contraparte nossa em outro lugar? Então, são várias maluquices que o pessoal vai especulando. E aí a galera vai escrevendo, vai publicando, vai trazendo. Só que é que eu falei, a gente não tem como testar. Não tem. Não tem como testar. Então são especulações bem interessantes que acabam servindo aí de pauta pra filmes da Marvel. E até o filme lá dos meninos da bicicleta lá, que o universo... Stranger Things, né? Você assistiu, hein? Assisti. Eu preciso rever, porque demorou pra vir essa última temporada, né? Foi o quê? 3 anos? Foi na época da pandemia, cara. Todo mundo tava ali. Logo essa molecada vai estar igual o elenco do Chaves, né? Os adultos se vestindo de criança. Né? Vai sair, acho que uma temporada agora, no final do ano. É o fim. É o fim. É o fim, vai acabar. E aí você não vai perder. Não, eu tenho que ver. Mas eu vou ter que... Mano, eu vou ter que rever tudo, porque eu já esqueci. Eu lembro que tem a 11, que ela tem uns poderes, mas, cara, o que aconteceu nesse meio do caminho, né? Eu não lembro, tem que revisitar. Cara, tá todo mundo já tiozão lá. Cara, tipo... Demorou demais. A já tava estranha. O Phil lá, acho que é Phil o nome do menino, né? Sim. Com aquele cabelo de gelinho, com aquela roupinha. Marmanjão, mano. Não dá mais. Tá que nem o Kiko. Os caras têm que correr, porque senão fica complicado. Isso que é complicado de fazer coisa com criança, né? Elas vão ficando velhas, cara, aí não dá mais. E outra, agora, falando da sua história, dos 7 anos até chegar hoje, assim, você 14 anos aí, com seu canal, publicando, trazendo artigo científico, desvendando mistérios. Quanto mais você estuda, quanto mais você busca, você tá indo pro seu 3º livro, você fica mais cético com o universo ou você acredita mais em coisas que podem existir? Cara, pior que não, cara. A galera fica me taxando de cético, né, por conta da questão dos alienígenas, mas eu tô em mente muito aberta, cara, porque a ciência não tem essa máxima de ser... Que nem eu falo, eu não gosto de tratar de certezas. O que tem certeza são dogmas. A ciência não é feita de dogmas, entendeu? A ciência, ela tá sempre aberta. Ela estuda muitas possibilidades. Por exemplo, a gente tem a relatividade geral, que explica muito bem como o universo funciona hoje, né? Mas se a gente, na nossa busca
por saber como o universo funciona. A gente descobriu uma coisa, um fenômeno, alguma coisa que a relatividade geral não consegue explicar, a gente vai precisar de uma outra lei da física, na verdade, uma outra lei, né? Lei. Para explicar isso. A relatividade geral veio para ficar substituir, não substituir, mas complementar a lei da gravitação universal de Isaac Newton, que ela começou a ficar insuficiente para explicar o que a gente estava descobrindo. Então veio Einstein e criou a relatividade geral. Se ela começar a ficar insuficiente, vão ter que criar outra. Então ela está sempre aberta à mudança. Né? Hoje, por exemplo, o modelo atual do universo fala que ele surgiu de um Big Bang, até que prove o contrário. Então eu sou cético em relação ao que a física permite que aconteça. Que nem, eu não acredito que a gente é visitado por alienígenas, por discos voadores. Por quê? Porque a física não permite, né, que um objeto, assim, o planeta mais próximo da Terra está a 4,2 milhões de anos... bilhões? 4,2 mil anos-luz daqui, né, que é próximo a B. Tá 4,2 mil anos-luz daqui. Se ele saísse de lá, numa velocidade... 20% da velocidade da luz, ia demorar centenas de anos para chegar aqui. Que vida ia conseguir chegar aqui? E isso estou falando do planeta mais próximo. Boa, gostei. Entendeu? Isso é um tema para um outro podcast. Sim. Não, porque aí você fala, se a gente for nessa trajetória, não chega. Não E chega. eu concordo. Mas se tiver portal, você Então, acredita no portal? Então, tem os buracos de minhoca. Isso. Né? Os buracos de minhoca que são sustentados pela relatividade geral, eles permitiriam. Né? Eles são atalhos dentro do espaço-tempo que permitiria você sair de um ponto e chegar em um outro sem fazer o trajeto. Só que também é uma coisa que a gente nunca testou. Teve uma descoberta recente que tem o LIGO e Virgo, que são dois instrumentos que medem... como é que se fala? Choque de objetos no espaço. Choque de buracos negros, choque de estrelas de nêutrons e tudo mais. Então ele capta esse tipo de coisa, essas vibrações do universo. E eles encontraram uma bem excepcional, para se dizer, que eles falam, nossa, esse tipo de leitura a gente nunca viu. Nem com choque de buracos negros, nem de estrelas de nêutrons, parece uma coisa diferente. E uma das especulações que eles estão tentando usar para entender o que foi detectado é que poderia ser a primeira detecção de buraco de minhoca. Né? Lógico que é um estudo que ainda vai passar por revisão por pares, vai ter verificações, mas é a primeira vez que eu vejo alguém falar que detectou, né? Pode ser um buraco de minhoca. Mas até o momento a gente não tem ainda como testar se realmente existe, mas seria uma possibilidade. Né? Tanto é que agora nos Estados Unidos está tendo essa questão dos UAPs e tudo mais, e eles já estão sabendo, né, que os físicos, os cientistas sempre vão falar, não tem como ver uma nave daqui, sei lá, de próxima história para cá, porque é muito longe, são 4,2 mil anos-luz daqui. Não, 4,2 anos-luz, eu errei. 4,2 anos-luz de próxima história para cá. 1000 seria muito mais longe. E vindo a 20% da velocidade da luz, demoraria centenas de anos para chegar aqui. Então, ou a nave ia se deteriorar com o tempo, ou a própria vida que está lá não ia aguentar. Então, não tem. Aí, agora eles falam que são seres interdimensionais. O pessoal lá nos Estados Unidos, que é dos APs e tudo mais, eles falam que não são mais alienígenas que viajam pelo espaço, e sim que vêm de outras dimensões ou usam um tipo de atalhos. Que é o mais coerente. Então, isso... Pra ter sobrevida. Senão não tem como. Isso vai explicar... Seria uma sonda. A física permitiria. Porque isso se existe buracos de minhoca. Mas aí resolver a questão da distância. Que são os portais. Sim. Segunda teoria. Segunda teoria. Porque esse é a grande dificuldade de eu acreditar que a gente é visitado. Porque o universo é um grande vazio, cara. Hoje mesmo me mandaram uma pergunta que era... Schwarza, como é que o 13 Atlas não bateu em nada? Tá 7 bilhões de anos, não bateu em nada. Porque o universo é um grande vazio. Star Wars acostuma a gente muito mal. Porque tem uma cena em Star Wars que o Han Solo tá lá com a Millennium Falcon e ele tá entrando num cinturão de asteroides, né? E no filme, os asteroides estão um do lado do outro, virando assim, o Han Solo lá fazendo as curvas ali. Fazendo a curva. E não é desse jeito, cara. Aqui no Sistema Solar a gente tem um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Se você fosse lá com uma sonda, você não ia ver nada. Você ia falar, ué, cadê os É que eles estão muito fragmentos. longe um do outro. Eles estão muito longe um do outro. Então o universo, o espaço é um grande vazio. Eu fui uma vez num observatório que na entrada dele tinha sistema solar em escala. Então tinha uma estaca com o Plutão e você vai andando, Netuno, vai andando, Urano. E, cara, é uma distância absurda. Você anda e não chega nos planetas. E isso era a escala, assim, levando em consideração o tamanho que eles estavam ali. Então, é muito longe, cara. Muito longe. Marte e Terra é muito longe. Entendeu? Então, imagina, próxima B, 4,2 anos-luz daqui. É muito longe. É muito.
Schwarzer, a gente... Ciência Sem Fim, que teve fim. Ciência que teve fim. É. É que nem Meu Primeiro Amor, parte 2. Parte 2. Que não é primeiro amor, é segundo amor. Então já acabou. História Sem Fim que acaba. E é isso. E aí o que acontece? Eu vou fazer um convite pra você. Vamos armar, porque eu assisti você no Ciência Sem Fim, cara, com um fólogo do lado. Rony Vernet. O Rony Vernet. Cara, ficou muito legal. Porque aí, tipo assim, ele falou, eu vi que você não falou muito ali. Eu acho legal trazer ele com você pra... Lógico, a gente vai levantar aqui e você vai levantando a sua teoria e levantando as dele. Sim. Porque, cara, o que você já pegou de informação nesse mundo, nesses 14 anos, tem muita coisa. Sim. E pra você ainda manter a sua linha e falar, não, ó, isso daqui, então prova. E aí ele traz algumas comprovações. Não é a certeza, ele traz algumas comprovações. Eu gosto dele porque ele de certa forma, ele também é um tanto cético, né? Sim. Ele tem umas crenças. Tem as crenças dele e ele traz algumas... por exemplo, ele tem uma questão muito espiritual também, né? E aí nessa questão, como é a crença dele, eu não me envolvo. Que ele fala da questão do demônio, que tem de Varginha então, ali, que não são os ETs, que ele fala que de Varginha é o demônio. É o demônio. Então, nessas questões como é a crença, eu não me envolvo, deixa ele falar. Eu acho legal, pra trazer ideia. Mas a Operação Prato, que aí você falou que o estudo que ele fez com os indígenas, que eu acho legal. Sim. Então são coisas bacanas que dá pra Ele faz muita pesquisa de campo, né? Isso, legal. Que ele traz ciência junto com... Ele tomou umas bordoadas, que nem eu tomei. Ele sentiu na pele o que eu sinto quando teve aquela questão do OVNI da Serra do Rio do Rastro. Que não sei se você chegou a ver. Foi outro surto que teve em 2025. Esse ano teve vários surtos. Teve. Um entusiasta de drones, ele estava lá fazendo uma gravação na Serra do Rio do Rastro e passou uns pontos, uns pontos luminosos assim, passando ali na serra. Ele, quando tá gravando, ele não percebeu. Quando ele postou no YouTube, as pessoas viram e falaram assim, nossa, tem umas coisas estranhas, acho que são OVNIs, né? E ele disse, não sei o quê. E aí ele fez outro vídeo e falou, gente, as pessoas falaram que tem uns OVNIs passando aqui, procurem pessoas que manjam do assunto, porque eu não sei explicar o que é. Eu fiz o vídeo, né, e eu fiz análise. No começo eu não consegui entender direito o que era. Falei que poderia ser... Na época eu falei que era drone, que poderia ser drone. Só que aí a gente foi fazendo o cálculo, né? A gente fez a triangulação de informação e falou, mano, se for um drone, pela distância que tá, ele vai estar 500 por hora. Não bate. Né? Então a gente eu conversei com o biólogo, a gente conversou com um monte de gente. Olha, nessa pesquisa do OVNI do Rio do Rastro, quer ver? Foram 4 pessoas, comigo 5, pesquisando para saber o que era. Biólogo, o cara da Bramon, que é também especialista, né, em questões envolvendo o espaço e tudo mais, astrônomo, todo mundo me ajudando. 6, tinha um astrônomo lá de Portugal que também estava analisando as imagens. E a nossa conclusão foi que eram insetos. Eram insetos. Eram insetos. E a gente descobriu que tipo de inseto voava ali, que era uma libélula. A gente calculou a altura que ela estava, a distância, e tudo bateu. É inseto. Aí a gente foi e publicou. Cara, como eu fui xingado. Meu Deus! Você acabou com o sonho da galera. Nossa, como foi xingado, cara. Inseto, agora tudo inseto. Esse cara cansou dos balões, agora é inseto. Né? Mas a galera segue você lá. Porque a galera continua seguindo, né? É porque eu falei, a maioria aprova, mas tem a minoria que faz barulho. Aí o Rony, ele fez a mesma pesquisa. E ele falou, é inseto. Pela primeira vez, porque antigamente, nesse dia que eu falei que era inseto, um monte de gente falou, gente, sai desse canal, vamos pro canal do Rony Vernet, porque ele é mais especialista aí que o Schwarz, ele faz pesquisa melhor, não sei o quê. Aí ele falou lá, gente, é inseto. Você também é outro vendido, e começaram a xingar ele. Aí eu falei, cara, e aí? Como é que tá aí os xingamentos? Cara, tá difícil. Faz parte. Mas aí a gente já deixa o convite. Beleza. Pra você retornar. Galera, se você quer aqui o Schwarzer com um fólogo, independente do Rony ou outro, já sabe, é só deixar nos comentários aqui. O Edson Boaventura, né? O Edson Boaventura já veio 2 vezes aqui, cara. É um parça também, gente boa pra caramba. Gente boa pra caramba. Ele, cara, é um pesquisador, é um cara que... E, cara, é um cara que toda vez que... Lógico, quando ele vinha com algumas coisas, eu sempre questionava ele. Sim. Eu sempre respeitei. Você viu o pedaço de nave dele? Então, eu falei pra ele a minha hipótese. Ele trouxe aqui. Então. Peguei. Você chegou a pegar na mão? Cheguei. O pelo do chupacabra também. Você chegou a ver? Não, do chupacabra... Ele tem pelo do chupacabra. Tem um pelo do chupacabra. Não, pelo do chupacabra não tem, não. Ainda não trouxe, não. Eu dei a minha hipótese, ele ficou meio contrariado. Mas, assim, eu tenho muito respeito por ele, tenho muito respeito pelo meu ponto de vista. E a gente é amigo, né? Então a gente se respeita e tá tudo certo. Mas é legal trazer esse contraponto aí. Eu acho bacana.
Schwarza, mais uma vez quero agradecer a sua presença, meu Eu amigo. agradeço, Foi super demais, espero que você tenha gostado. Foi Foi um bacana. bate-papo bacana, cara. É uma oportunidade legal de tentar também esclarecer, né? Tem muitas pessoas com dúvidas. Essa semana vai ser uma semana maluca do 13 Se Atlas. tiver dúvida, vai aonde? Vai no canal Schwarza e também nas minhas redes sociais, que é Schwarza, @Schwarza79. O pior nome para você pesquisar na internet, porque é horrível de escrever. Fala do seu livro. Tô escrevendo um terceiro livro agora. Tem 2 livros, O Atom Buraco Negro e Onde Estaremos em 2200, lançados pela Planeta, né? E tem agora o terceiro que eu tô escrevendo, que vai ser sobre alienígenas, olha só. Então vai sair, eu espero terminar ele em janeiro, né? Se tudo correr bem, aí acho que lá para abril ele tá sendo lançado. É isso aí. Show de bola. Bacana. Valeu, mano. Valeu. Galera, pra você que ficou até o final já sabe, inscreva-se no canal da íntegra aqui, galera, dá o clique, comenta, vou pegar aqui a cópia do Schwarza. Como é que você fala? Clica, comenta pro algoritmo reconhecer que o... Exatamente. Se você deixar um comentário, o algoritmo entende que esse vídeo é relevante e espalha para cada vez mais pessoas na internet. E aí você acaba nos ajudando nos nossos projetos aqui, tanto eu quanto o nosso amigo aqui, Schwarza. Beleza? Então é isso aí. Eu sou o Rei Dias, mais um TikTok Podcast na moral. Tamo junto, até a próxima. Valeu, galera. Uma salva de palmas. Opa! Muito bom!